No coração de Moscou, explosões atingiram em cheio o quintal de Putin. 18 de junho foi o dia em que o caos irrompeu pela segunda vez na capital da Rússia. Mais uma refinaria pega fogo, e desta vez é a refinaria mais próxima do coração do poder russo. O que vimos foi a maior explosão em Moscou até agora, enquanto a Ucrânia mostra que pode atacar qualquer lugar na Rússia a qualquer momento. Mas isso não foi só sobre queimar petróleo. Isso foi sobre vingança, enquanto a Ucrânia faz a Rússia pagar por ataques devastadores que mataram civis. O que a Ucrânia fez não foi um ataque comum. O alvo foi a refinaria de Moscou. Longe de estar nos arredores do Oblast de Moscou, essa refinaria fica a apenas 15 quilômetros do coração do poder russo, o Kremlin. De carro, você chega à refinaria partindo do Kremlin em cerca de 30 minutos. Um drone faz o percurso bem mais rápido. E essa é uma mensagem que a Ucrânia quer martelar na cabeça de Putin. Essa única refinaria, que pertence a Gazprom Neft, é fundamental para a sobrevivência de Moscou. Ela fornece 70% da gasolina usada em Moscou e na região ao redor, e é responsável por gerar 40% do produto vendido no mercado de combustíveis mais amplo da região. Com capacidade para processar 12 milhões de toneladas de petróleo, a refinaria de Moscou é uma das maiores da Rússia e foi atingida 2 vezes pela Ucrânia. O ataque inicial, apesar de impressionante, foi apenas um aviso. Em 16 de junho, drones ucranianos atingiram o centro da usina e destruíram uma unidade principal de refino. Se isso fosse tudo o que a Ucrânia tivesse feito, já seria impressionante o suficiente. Segundo a nova voz da Ucrânia, a refinaria de petróleo de Moscou está cercada por centenas de sistemas de defesa aérea, em sua maioria protegendo Moscou e o paranoico Putin, mas vários instalados na refinaria para evitar ataques como este. Essas defesas falharam. Em 16 de junho, drones da Ucrânia passaram por ao menos 5 sistemas Pantsir em torres e atacaram com força, segundo o portal. A Rússia já deveria ter percebido que tinha um problema. Talvez tenha percebido. Mas a Ucrânia não deu nenhum respiro à refinaria de Moscou e às suas defesas aéreas. Enquanto equipes avaliavam danos e tentavam reativar parte da unidade principal de processamento de petróleo, a Ucrânia atacou novamente. 48 horas depois, em 18 de junho, mais drones ucranianos voaram diretamente para a capital, passando pelas defesas aéreas da refinaria de petróleo de Moscou e atingiram seus alvos em um devastador ataque kamikaze. Desta vez, não era só uma unidade de processamento na mira. A refinaria inteira está em chamas depois do que os drones ucranianos acabaram de fazer com ela. Em 2 dias, a Ucrânia ridicularizou a ideia de que a principal refinaria de Moscou é um dos lugares mais seguros da região. Às 4h40 da manhã, no horário local, começaram a circular no Telegram os primeiros relatos de uma segunda onda de drones ucranianos. Às 5h14 da manhã, os drones já não estavam mais no céu. Atingiam alvos enquanto surgiam relatos de explosões na refinaria. Os tanques de combustível estavam em chamas. Um dos locais mais seguros do mundo havia sido atingido pela segunda vez em 2 dias. E enquanto o centro da Rússia queimava, começaram a aparecer vídeos. O canal Shilanova Plus no Telegram, como de costume, foi um dos primeiros a divulgar as imagens. Relatório publicado no Telegram em 18 de junho, às 5h48. Ele compartilhou uma imagem do que parece ser uma unidade de armazenamento de combustível em chamas. Um vídeo aparentemente filmado da janela de um prédio residencial mostra o grande incêndio soltando fumaça sobre Moscou. Putin, por tanto tempo o homem que se posicionou como grande protetor da Rússia, tornou-se alvo de zombaria para Shilanova Plus. Um avô indefeso vai bater na mesa cara de um bunker, chorando e gritando por vingança. Mas não há nada de novo, porque o czar está nu, declarou o canal, antes de acrescentar: as consequências da guerra de Putin em vídeo, o mito da Moscou inalcançável, finalmente foi quebrado. Essas palavras vão ferir o velho líder da Rússia, enquanto ele se esconde em um bunker longe do Kremlin. O que vai doer mais ainda são as novas imagens da principal refinaria de petróleo de Moscou. 10 minutos após o relatório inicial, Exelanova Plus publicou outro vídeo. Vemos uma torre em chamas e uma nuvem de fumaça ainda maior, enquanto vários incêndios tomam a refinaria de Moscou. Os drones FP-FP1 da Ucrânia haviam atingido mais de uma vez. O canal informou que ao menos 5 incêndios atingiram a refinaria de petróleo de Moscou, pouco mais de 1 hora após a primeira aparição de drones ucranianos. Isso é uma catástrofe para Putin. A Ucrânia ridicularizou todas as defesas criadas pelo líder da Rússia em sua cidade mais valiosa.
Claro que a Rússia tenta fingir que essas defesas funcionaram. As mesmas desculpas e alegações de que as defesas aéreas da Rússia funcionaram já estão sendo feitas. O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, agiu rapidamente para controlar os danos. Ele disse que as defesas aéreas de Moscou derrubaram mais de 180 drones ucranianos, comentário que revela mais do que Sergei Sobyanin imagina. Se o aspecto de terem sido derrubados é verdadeiro ou não, 180 drones representam o maior número de drones ucranianos sobrevoando Moscou em um único dia. O recorde anterior foi estabelecido em 17 de maio, com 120 drones. A Ucrânia acabou de superar esse número ao enviar um aviso para Putin de que os ataques de drones contra a capital da Rússia só vão aumentar e se tornar mais destrutivos daqui para frente. E claro, usaram de novo a velha desculpa dos destroços de drones. Sobyanin parece não ter usado essa desculpa para a refinaria de Moscou. Apenas disse que drones ucranianos chegaram ao local em uma breve postagem no Telegram, esperando que passe despercebida. Não vai passar despercebido. 5 grandes incêndios próximos ao Kremlin vão atrair a atenção de todos. O prefeito da Rússia disse que destroços de drones ucranianos atingiram o shopping Sadovod, importante centro de eletrônicos da cidade. Nenhuma vítima foi registrada. E esse é o ponto. O alvo da Ucrânia era o petróleo de Moscou. Ou melhor, o petróleo russo em geral. Apesar dos ataques devastadores da Ucrânia ao centro petrolífero de Moscou, como você já sabe, a Ucrânia foi além. Enquanto a refinaria de Moscou queimava, mais drones ucranianos voavam para o Oblast de Rostov. O governador Yuri Sleazar disse que 60 drones atacaram a região, causando 2 incêndios em instalações comerciais. Como de costume, veículos independentes relataram a realidade. O canal Astra no Telegram publicou em 18 de junho imagens e vídeos de um grande incêndio, alegando ser em um terminal de petróleo em Rostov. Com base em imagens de vídeo publicadas pelo canal de monitoramento Supernova Plus, um analista de OSINT da Astra determinou que o incêndio ocorreu em um depósito de petróleo na rua Karl Marx. As imagens foram filmadas da rua Kostiushkina, informa a Astra. Apesar de poucas informações sobre a capacidade desse depósito, o óleo em chamas transmite exatamente a mensagem que a Ucrânia deseja. Não importa onde a Rússia mantenha o sangue vital econômico da sua invasão, a Ucrânia pode encontrar e atingir com drones. A Rússia pode alegar sucesso na defesa aérea, mas o que ocorreu em 18 de junho foi caos, causado por drones FPV que atingiram Moscou, acertaram os alvos e iniciaram incêndios que levarão dias para serem apagados. Refinaria que abastece postos de Moscou está em chamas. O Kremlin deve ter achado que era o fim dos tempos ao ver drones atacarem a 15 quilômetros de distância. E se a fumaça enchendo o céu e as chamas surgindo após cada explosão não fossem suficientes para assustar o povo de Moscou, o fato de que seu líder não estava por perto para impedir nada disso será ainda mais preocupante. Onde estava Putin durante o ataque mais intenso da Ucrânia a Moscou? A cerca de 700 quilômetros a leste de sua sede de poder, em Kazan, onde ele estava se reunindo com líderes da Associação das Nações do Sudeste Asiático, em uma tentativa desesperada de atrair negócios e construir laços econômicos que Putin precisa para manter sua guerra em andamento. Enquanto isso, a principal refinaria de Moscou pegava fogo. Todos os aeroportos de Moscou estavam sendo fechados, com passageiros no aeroporto de Sheremetyevo sendo evacuados e, em alguns casos, retirados diretamente dos aviões que estavam se preparando para decolar, enquanto os drones da Ucrânia sobrevoavam. Metralhadores se posicionavam em muros e torres na Praça Vermelha para tentar impedir os drones da Ucrânia. Os moscovitas entraram em pânico. Eles não estão acostumados a ataques assim, especialmente na escala que a Ucrânia alcançou em 18 de junho. O The Guardian diz que Moscou estava tão confiante de que nada como o que acabou de acontecer poderia realmente acontecer, que nem sequer acionava as sirenes de ataque aéreo quando os drones da Ucrânia apareciam. As defesas aéreas deveriam destruir esses drones antes que os moscovitas os vissem. Mas nos dias 16 e 18 de junho, a fragilidade desse suposto aparato de defesa foi exposta para todos na capital da Rússia verem. Agora eles precisam aceitar que a Ucrânia atacar Moscou virou o novo normal. Para a Ucrânia, isso era mais do que mostrar que seus drones FP e FP-1 podem atingir o coração de Moscou. Um dia antes dos drones voarem, a Rússia atacou. A Ucrânia buscava vingança e o incêndio na refinaria de Moscou foi sua resposta. Antes de analisarmos as ações da Rússia que provocaram essa retaliação, lembre-se, você está assistindo ao The Military Show. Se você ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito para clicar nesse botão. 15 de junho ficará marcado na memória dos moradores de Kiev pelos motivos errados.
A Rússia escolheu esse dia para lançar uma onda de ataques contra a capital da Ucrânia, além de outras regiões do país. Nem só alvos militares estavam na agenda de Putin. A Rússia queria apenas aterrorizar civis ucranianos, e foi exatamente o que fez. Após o ataque russo, ao menos 11 ucranianos morreram. 4 em Kiev, 5 socorristas em Kharkiv que combatiam um incêndio e pelo menos 2 em outras áreas da Ucrânia. O prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko, informou que os ataques russos deixaram 140 mil pessoas de sua cidade sem eletricidade. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, informou posteriormente que 611 drones e 70 mísseis russos feriram 53 pessoas em toda a Ucrânia. Mas tão devastador quanto aumentar o número de vítimas civis, que o escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos verificou ser de pelo menos 62.716 até 31 de maio, a Rússia cruzou outra linha que jamais deveria ser cruzada em 15 de junho. Ela atingiu um mosteiro, não qualquer, mas um sítio do Patrimônio Mundial da Unesco. Segundo The Guardian, a Catedral da Dormição, no mosteiro Posharsky Lavra, em Kiev, foi gravemente danificada por ataques russos de mísseis e drones. Isso é terrorismo. Putin tenta deliberadamente destruir um dos locais religiosos e culturais mais importantes da Ucrânia. E para piorar ainda mais, a Rússia também atacou o Estúdio Nacional de Cinema Alexander Dovzhenko, que abriga a maior e mais antiga coleção de figurinos da Ucrânia. A Euronews publicou imagens do mosteiro em chamas, revelando os grandes danos ao importante monumento ucraniano. O incêndio atinge o coração da catedral e vemos bombeiros tentando apagar as chamas, mas o estrago já estava feito. 15 de junho marcou o ataque da Rússia ao centro de Kiev. O que vemos é uma guerra contra a cultura ucraniana. Putin está tentando apagar tudo o que faz da Ucrânia o que ela é, enquanto tenta implacavelmente tirar a soberania da nação para forçá-la a se tornar parte da Rússia. Esta história de 2 ataques mostra a diferença entre Ucrânia e Rússia. Putin busca causar terror. Não importa o que drones e mísseis russos atinjam, desde que seja algo ucraniano. Para Putin, é ainda melhor se civis morrerem e igrejas forem incendiadas. Tudo é para assustar o povo ucraniano e forçá-lo a se submeter. Mas a Ucrânia preza pela precisão. Quando se vinga, não faz isso atacando civis russos de propósito. A Ucrânia atinge refinarias, destrói depósitos de petróleo, realiza ataques contra a máquina de guerra de Putin, em vez de atacar o povo que ele arrastou para sua invasão movida pelo ego. Zelensky foi ao X após o ataque à refinaria de Moscou para destacar esse ponto e ressaltar como a Ucrânia está justificada ao mirar o coração da Rússia. Esta é uma resposta legítima aos ataques russos às nossas cidades e comunidades, e mais um resultado importante do trabalho dos nossos guerreiros contra instalações que apoiam a máquina de guerra da Rússia. Declarou Zelensky e acrescentou que, recentemente, todos os parceiros ressaltaram a precisão dos ataques de médio alcance e a eficácia das sanções de longo alcance. A guerra precisa acabar e a Rússia deve agir na diplomacia. Moscou acabou de ser atingida por drones ucranianos. O importante aqui é a precisão. A Rússia atinge qualquer alvo, enquanto a Ucrânia desgasta a máquina de guerra. Pouco a pouco, queimando cada parte, essa máquina está sendo levada à paralisação. Outra mensagem foi enviada. A vingança foi feita. Mas para Putin, o verdadeiro problema em tudo isso não é apenas que Moscou agora é um alvo, e isso já é uma catástrofe por si só. Mas o ataque da Ucrânia não foi um caso isolado. O ataque à refinaria de Moscou mostra que a Ucrânia pode repetir a ação, com os drones FP-FP1 usados em 18 de junho sendo essenciais. Muito se falou sobre a Firepoint e seu FP-FP5, ou o híbrido de míssil drone Flamingo, e com razão, o Flamingo é letal. Na estratégia de ataques em profundidade, o FP-FP1 talvez seja o drone mais importante no arsenal da Ucrânia. As especificações mostram por que esse drone preocupa cada vez mais a Rússia. O FP-FP1 pode percorrer 1.600 km, alcançando Moscou e tornando vulneráveis instalações militares e energéticas fora das regiões mais remotas da Rússia. A ogiva de 160 kg desse drone pode não ser a maior entre os armamentos de longo alcance da Ucrânia. Mas esse poder de fogo vem acompanhado de precisão, devido a um sistema de navegação multimodal que utiliza SATNAV, GPS e até mesmo o sistema GLONASS da Rússia, além de combinar com o sistema de navegação inercial. O FP-FP1 chega onde precisa e acerta seu alvo na maioria das vezes. Para a Rússia, a maior preocupação é o custo. Drones que incendiaram a maior refinaria de Moscou custaram só $55 mil à Ucrânia, segundo o portal Voz da Ucrânia. E esse baixo custo significa que a produção em massa é uma realidade.
O marketplace da comunidade de tecnologia de defesa ucraniana revela que o FP-FP1 está sendo produzido em larga escala, com até 100 drones fabricados diariamente. Quando dissemos que Putin não pode assumir que esse último ataque à refinaria foi um caso isolado, é por isso. A Ucrânia está produzindo tantos drones como o usado nesse ataque, que teoricamente poderia lançar enxames diários contra a Rússia. Não são só os enxames que assustam Putin, mas também o fato da cidade mais valiosa da Rússia ser agora um alvo. Já dissemos antes, mas é fundamental destacar que a Ucrânia pode agora atingir uma refinaria a apenas 15 quilômetros do Kremlin, aparentemente quando quiser. Essa deveria ser a refinaria mais protegida da Rússia e fica perto demais do prédio mais importante de Moscou para o conforto de Putin. Os dias 16 e 18 de junho mostram que, apesar da arrogância, as defesas aéreas de Moscou não protegem a cidade adequadamente. Em 17 de junho, a CBS News sugeriu que o aumento dos ataques de drones da Ucrânia indica que a Rússia está ficando sem mísseis interceptores S-300. Nesse caso, a Rússia dependerá ainda mais dos sistemas S-400 e Pantsir, que são modernos, mas também terão estoques de mísseis reduzidos em breve. Provavelmente foi isso que vimos em Moscou. O Guardian informou que a Rússia estava enviando atiradores com metralhadoras para torres para lidar com drones ucranianos, algo que não deveria ocorrer na capital russa. Putin já não consegue proteger a única cidade que queria manter isolada da guerra na Ucrânia. Moscou deveria ficar intocada, mas cada ataque de drones ucranianos prejudica a imagem de protetor de Putin e humilha o líder russo. E o pior de tudo para Putin é que ele sabe que não pode fazer nada a respeito, e até já confessou sua total incapacidade de proteger seu próprio país. Essa confissão não foi direta. Nada do que Putin fala é confiável, mas suas ações dizem tudo. Volte ao dia 9 de maio, quando ocorreu o lamentável desfile do Dia da Vitória da Rússia, sem nenhum equipamento militar nas ruas, diferente do tradicional. A Rússia temia que drones ucranianos atacassem o desfile e destruíssem o equipamento diante do mundo. A maior demonstração do poder militar russo virou um completo não-evento. Essa é a confissão de Putin. Sem tanques na Praça Vermelha, Putin mostra ao povo de Moscou que não pode mais protegê-los. Se isso não bastasse para deixar a mensagem clara, uma refinaria de petróleo em chamas a 15 quilômetros do Kremlin torna a confissão ainda mais evidente. Moscou agora é alvo. As defesas aéreas da cidade foram expostas, instalações essenciais da máquina de guerra estão sendo atingidas e, diariamente, a Ucrânia fabrica dezenas de drones que a Rússia não conseguiu deter. A pressão sobre Putin cresce, como deveria. Apresente um plano para acabar com a guerra na Ucrânia. Essa é a exigência feita por um membro do parlamento russo, diretamente a Vladimir Putin, e o presidente da Rússia está abalado. O parlamento dele não deveria falar isso. Essas pessoas sabem que deveriam se curvar e beijar o anel. Proibido ou não, acabou de ser dito. A guerra já dura tempo demais. A Rússia está à beira do colapso, e a culpa é toda de Putin. Putin está furioso, mas ele reconhece que recebeu uma dura dose de realidade, justamente de quem deveria sustentar sua narrativa. Em declarações que abalaram o parlamento russo e enviaram ondas de choque ao próprio núcleo do Kremlin, Vyacheslav Markaev fez uma dura crítica à narrativa que Putin vem sustentando desde que iniciou sua invasão à Ucrânia. Deputado da Duma Estatal e membro do Partido Comunista da Rússia, um dos poucos que tentam se opor a Putin atualmente. Markaev fez um longo discurso no qual acusou Putin de liderança ineficaz. E então enumerou uma lista de razões pelas quais afirma que sua declaração é 100% precisa. Ondas de corrupção que se espalham por toda a Rússia e uma oligarquia sustentada pelas políticas de Putin. E o mais condenável de tudo, a destruição do que Markaev chama de segmento mais ativo e com maior capacidade reprodutiva da população. Tudo agora recai sobre os ombros de Putin. A mensagem é clara. Putin sacrificou uma geração inteira de russos em seu banho de sangue na Ucrânia, e já passou da hora de ele ser responsabilizado por isso. O tempo das ilusões acabou. O país está à beira de uma explosão social, e a culpa por isso recairá totalmente sobre o poder estabelecido, declarou Markaev ao criticar Putin diante de todo o parlamento russo. Ele acrescentou: se a situação persistir, a agitação social e o caos se tornarão mais prováveis. O Ocidente inevitavelmente explorará isso para destruir o que resta do Estado russo, afirmou Markaev em sua mensagem final ao líder da Rússia.
O impressionante nesses comentários é o quanto são descarados. Isso não é um formulador de políticas fazendo afirmações vagas de que talvez Putin esteja cercado das pessoas erradas e precise mudar seu rumo. Este é um alerta vindo diretamente do parlamento russo para o centro do poder, dizendo que Putin é um líder fracassado que será colocado em seu devido lugar mais cedo ou mais tarde. É aqui que a situação se complica para Putin. Não se trata apenas de algum parlamentar rebelde partindo para o ataque. Markaev representa uma crescente raiva na Rússia, não só contra outros membros da gangue pró-Kremlin de Putin, mas também contra as próprias pessoas com quem Putin conta para morrer sem hesitar em sua campanha sangrenta na Ucrânia. Markaev é a mais recente figura de destaque na Rússia a se opor ao presidente. Em meados de maio, Rena Sulimanov, outro deputado da Duma estatal pelo Partido Comunista da Rússia, disse em entrevista que acreditava que a operação militar especial tinha efeito devastador sobre a Rússia. A economia russa não aguentará uma guerra prolongada na Ucrânia, afirmou o parlamentar, destacando que os gastos militares já passam de 40% do orçamento e que produtos militares não têm valor para o consumidor. Adotar um orçamento com menos gastos militares não é o mais difícil. Mas o que será dos empregados da indústria de defesa? Sulimana questionou. 1 milhão de militares vai retornar à vida civil. Onde estão empregos, salários dignos e adaptação social? E ele tem razão. Putin parece ter tão pouco plano para o que vem depois da Ucrânia quanto tem para o que a Rússia está tentando fazer dentro da Ucrânia agora. E outro político criticou duramente o líder da Rússia. Esses membros do Partido Comunista da Rússia estão mais ousados, mas ainda se opõem a Putin, então é natural que falem isso na Duma estatal. Talvez, se você ignorar a tendência de Putin de fazer com que quem o desafia acabe nos gulags ou caindo de janelas. Mas para deixar o ponto bem claro, não são apenas os políticos da oposição que estão criticando Putin. Outra figura de destaque que pede o fim do reinado de Putin é Ilya Remezlo. Durante grande parte da guerra, ele foi tão bajulador de Putin quanto qualquer um, perseguindo críticos do regime e promovendo campanhas difamatórias contra jornalistas que expuseram os fracassos do presidente. Agora, Remezlo virou as costas para Putin. Ele passou de pró-Kremlin para querer derrubar Putin, ao publicar um post no Telegram para seus 90 mil seguidores, explicando os motivos pelos quais não apoia mais o presidente, que professou amar por tantos anos. Mais uma vez, vemos o mesmo tipo de raciocínio. Liderança militar fraca, geração de russos mortos por uma guerra fracassada e colapso da economia russa. Putin é um líder ilegítimo, declarou Remezlo em seu texto, e ele deveria renunciar e ser julgado como criminoso de guerra. Não se engane, esses críticos são ratos e estão fazendo o que ratos fazem, que é fugir do navio afundando quando percebem que ele está prestes a naufragar. É isso que Putin é agora, um navio que foi destruído em alto mar. Aqueles que antes o apoiavam estão fugindo, aqueles que talvez fingiam apoiá-lo por medo do que ele poderia fazer caso não o fizessem, estão ficando muito mais corajosos. O medo acabou, a mensagem está sendo transmitida, a Rússia está à beira de um colapso social total e a culpa é toda de Putin. Putin pode estar furioso com o que políticos e ex-aliados dizem sobre ele, mas ficará apavorado ao ver que suas palavras repercutem entre os russos. Se só algumas figuras criticassem Putin, ele não se preocuparia. Na Rússia, há muitas janelas abertas e chances dessas pessoas terem quedas perigosas. Mas o verdadeiro problema de Putin é que existe uma corrente subterrânea de raiva entre a população russa, acompanhando toda essa fúria que sai da boca dos parlamentares. Vamos dar uma olhada nas pesquisas. Espere um segundo. Não podemos. Por quê? Segundo o Telegraph, o Centro Russo de Pesquisa de Opinião Pública, VCIEM, instituto estatal, deixará de divulgar índices abertos de confiança em Putin. Não usamos abertos de forma sarcástica. O VCIM realiza pesquisas abertas e fechadas. Na última, o pesquisador pergunta aos entrevistados se confiam em Putin e seus aliados. Pesquisas abertas pedem aos entrevistados que citem políticos em quem confiam, sem sugestões. E são essas pesquisas que mostram o verdadeiro nível de confiança do russo médio em Putin em 2026. Em março, mais de 70% dos entrevistados em pesquisas fechadas sobre Putin afirmaram confiar no líder da Rússia. Não é tão alto quanto Putin gostaria, mas é suficiente para uma pesquisa que sugere que quem não confia no líder pode ser punido. Em pesquisas abertas do mesmo mês, só 29,5% dos russos citaram Putin como político confiável,
antes desse tipo de pesquisa ser misteriosamente interrompido em abril. Isso já diz tudo o que você precisa saber. Quando não perguntados diretamente sobre Putin, os russos afirmam confiar em qualquer um, exceto nele, para o trabalho que ele faz há mais de 25 anos. Vamos analisar essas pesquisas mais a fundo. Em 22 de maio, a Medusa revelou que pesquisas da Fundação de Opinião Pública, uma das principais organizações de pesquisa da Rússia, mostraram que a aprovação de Putin caiu ao menor nível em um ano. Ainda era alta, com 71% afirmando que Putin fazia um bom trabalho. Mas lembre-se do que já discutimos sobre esse tipo de pesquisa fechada. Quando perguntados diretamente sobre Putin, a maioria dos russos tende a dizer que ele está fazendo um bom trabalho por medo. Muito mais interessante nessa pesquisa em particular é que 14% dos entrevistados foram corajosos o suficiente para dizer diretamente que Putin está indo muito mal, o que novamente é o maior número em um ano. Não só deputados do Partido Comunista e ex-propagandistas pró-Kremlin perderam a fé em Putin. Quando responde sinceramente, o povo russo mostra ao líder que não confia mais em seu julgamento. Mas esses são só resultados e ações vistos publicamente. Documentos vazados mostram que o descontentamento na Rússia é maior do que parece e o apoio a Putin está despencando. Isso muda tudo para o líder russo. Antes de explicarmos o motivo, vale ressaltar: este é o programa militar e relatórios assim nos levam a produzir vídeos. Mostramos a realidade da guerra na Ucrânia além das manchetes. Se estiver gostando, inscreva-se e apoie o canal. Após o ataque feroz de Markaev contra seu líder, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky revelou que a inteligência ucraniana interceptou documentos russos confidenciais vindos do interior do Kremlin. As informações nesses documentos não favorecem o líder russo, disse Zelensky. Zelensky afirmou que os indicadores de insatisfação dos russos com Putin continuarão crescendo e disse já estar se acostumando com a ideia de que esse aumento é inevitável. Esse indicador não deve se estabilizar antes de setembro, quando estão marcadas eleições parlamentares na Rússia. Para Vladimir Putin, os números são terríveis. De acordo com as próprias projeções internas do Kremlin, apenas 55% da população da Rússia vai aprovar as ações de Vladimir Putin quando as eleições para a Duma Estatal de 2026 começarem em setembro. Ainda mais preocupante para Vladimir Putin é que 33% devem expressar explicitamente desaprovação, com outros 12% estando indecisos ou caindo em categorias diferentes de amamos e confiamos em nosso presidente. Vladimir Putin já deve ter sido surpreendido por esse relatório. O que mais o preocupa é que o Rússia Unida, partido que lidera, enfrenta a queda constante de apoio, diz Volodymyr Zelensky. Isso é um problema quando chegar a época das eleições em setembro, pois abre espaço para partidos de oposição, como o Partido Comunista Russo, cujos membros estão desafiando Vladimir Putin para obter ganhos significativos no parlamento da Rússia. Parece que o Partido Rússia Unida usará mais falsificações para garantir os resultados que Vladimir Putin precisa e manter o controle da Duma estatal. Onde quer que Vladimir Putin olhe, vê russos prontos para uma mudança. Eles veem a Rússia à beira do colapso e apontam para um homem que passa mais tempo escondido em bunkers do que liderando o país. E de algum modo tudo piora para Vladimir Putin. Os documentos vazados mostram mais do que a queda no apoio a Vladimir Putin e seu partido. Eles também dizem que houve aumento mensurável no clima de protesto em várias regiões da Rússia. Essa afirmação coincide com um relatório de 14 de maio da United 24 Media, que apontou que o potencial de protesto na Rússia chegou ao maior nível em quase 2 anos. De acordo com esse relatório, uma pesquisa realizada pelo independente Centro Levada revelou que 20% dos russos acreditam que protestos contra a queda do padrão de vida na Rússia são possíveis. O que dá uma dica nada sutil sobre um dos motivos pelos quais Putin está enfrentando tanta reação negativa neste momento. Outros 14% acreditam que protestos com reivindicações políticas são prováveis. Em novembro de 2025, que foi a última vez que o Centro Levada realizou essa pesquisa, os percentuais eram de 16% e 11% respectivamente. Os números aumentaram. Considerando tudo o que vemos, fica claro que o povo russo está cansado de Putin impor uma guerra que claramente destrói o país. Isso nos leva diretamente ao motivo de tudo isso estar acontecendo agora. Zelensky diz algo sobre os documentos vazados que revela um dos motivos para a popularidade de Putin despencar e para ele estar sendo criticado no parlamento russo. Acreditamos que esses relatórios nem consideram os possíveis eventos de junho, julho e agosto,
que inevitavelmente afetarão ainda mais a situação na Rússia, diz Zelensky. Em outras palavras, as mortes em massa de russos desempenham um papel enorme na queda de popularidade de Putin, e isso só vai piorar à medida que a Rússia inicia sua ofensiva de verão. A ofensiva da primavera já foi prejudicial para a Rússia. Os ataques, que visavam preparar o colapso de Donetsk, causaram apenas muitas mortes e feridos do lado russo. Em março e abril, a Rússia perdeu cerca de 35 mil soldados para as defesas da Ucrânia. Maio também não foi muito melhor, pois as perdas russas no campo de batalha passaram de 30 mil, somando cerca de 110 mil mortos ou feridos na ofensiva da primavera. Isso está no relatório vazado do Kremlin, mas as projeções ignoram o que pode ocorrer com a Rússia durante o verão, enquanto tenta intensificar seus ataques. Indícios iniciais não favorecem Putin. Só no dia 13 de junho, a Rússia perdeu 1.440 soldados, segundo a Pravda. Não é como se o número já devastador de baixas estivesse caindo. Na verdade, está aumentando. Putin respondeu com uma mobilização gradual, o que causará mais mortes de russos e ampliará o descontentamento de uma população que já acha que Putin está arruinando o país. Em 13 de junho, o Pravda informou que Putin assinou um novo decreto, elevando o efetivo autorizado das Forças Armadas Russas para 2.399.130 efetivos, sendo que 1.510.000 desses são militares da ativa. Apesar disso, a Rússia não atinge suas metas de voluntariado. O Kyiv Independent informa que a inteligência ucraniana aponta 70.500 pessoas se alistaram para o exército russo nos 3 primeiros meses de 2026, 30 mil a menos que a meta russa, e quase 20 mil a menos do que os 90 mil que haviam se alistado no mesmo período em 2025. Putin afirma que as forças armadas russas devem crescer. Agora, a mobilização parece ser sua única opção, o que aumentará ainda mais a raiva já existente na Rússia pela perda de uma geração de jovens, como Markaev disse na Duma estatal. Isso é ruim para Putin, mas pior ainda é que a fúria dos russos vai além das muitas mortes causadas pela invasão de Putin. Segundo o Telegraph, os gastos de defesa da Rússia chegaram a níveis não vistos desde a Guerra Fria. Diz que os gastos militares aumentaram 30% no início de 2026 em comparação com o ano anterior, o que significa que a guerra de Putin representa 46% de todo o orçamento da Rússia. Militarny confirma essa avaliação em um relatório onde afirma que quase 1 em cada 2 rublos do orçamento estatal russo está sendo destinado à guerra. Pense nas pesquisas do Centro Levada que mencionamos antes. Lavrov descobriu que 20% dos russos acreditam que protestos são prováveis devido à queda no padrão de vida dentro da Rússia. Esse gasto militar absurdo sustentaria esses protestos, já que é a obsessão de Putin com sua guerra que está levando a Rússia para um precipício econômico. Algumas pessoas também se manifestaram, unindo-se às vozes que pedem que Putin mude ou saia do caminho. A governadora do Banco Central da Rússia, Elvira Nabiullina, vem alertando sobre uma crise econômica iminente há cerca de um ano. Na edição de 2025 do Fórum Econômico de São Petersburgo, Nabiullina e outros alertaram que a economia russa caminha para uma recessão. Quase um ano depois, em abril de 2026, ela afirmou que a Rússia enfrentava uma escassez de 2,5 milhões de trabalhadores, situação inédita na história da Rússia moderna. Nabiullina não pede a saída de Putin como Partido Comunista, mas deixa claro que as políticas econômicas dele causaram a situação da Rússia. O que Nabiullina está dizendo no verão de 2026? Na verdade, não muita coisa. Nabiullina não esteve presente na edição de 2026 do Fórum, onde ela fez seu alerta de recessão um ano antes, e ela quase não foi vista nas últimas semanas. Ela também não foi a uma reunião sobre juros com Putin e ministros na primeira semana de junho. O Kremlin diz que ela está de licença médica. Esta é a Rússia, e Nabiullina vem apontando para uma crise econômica que Putin não quer que seja exposta. Ela está de licença médica ou está sendo mantida afastada de reuniões de tomada de decisão que deveriam girar em torno da opinião dela. Com seu país entrando em colapso e sua popularidade e os índices de confiança despencando, Putin tenta esconder a situação do país da população. Mas ele precisa encarar a realidade. Segundo a UNN, em 11 de junho, estudo mostrou que as reservas financeiras da Rússia estão quase esgotadas. Elas caíram para 1,8% do produto interno bruto do país, já que as receitas de energia diminuíram 45% em relação ao ano anterior.
A escassez de mão de obra mencionada por Nabulina indica que a economia russa chegou ao limite produtivo, focando principalmente na guerra, não na população. Outra pesquisa do Centro-Neste revela que a situação econômica difícil da Rússia causa descontentamento entre o povo. Essa pesquisa diz que apenas 15% dos russos têm uma opinião positiva sobre as políticas econômicas de Putin, enquanto um terço tem uma visão negativa. Novamente, pesquisas mostram insatisfação, mas Putin não recua. Ele está tão obstinado em tomar a Ucrânia que afunda ainda mais a Rússia. Milhares de pessoas morrem todos os meses. O custo para manter a invasão aumenta constantemente. Ainda assim, Putin assina decretos para ampliar o exército russo, agravando esses problemas. Markaev está certo. A Rússia está à beira de uma explosão social. Mas Putin ainda não percebe isso. Ele restringe e nega, mantendo sua atenção na Ucrânia, mesmo enquanto os alarmes tocam e os avisos soam alto. A Rússia está prestes a colapsar, e é Putin quem a está levando a isso. Quando Putin invadiu a Ucrânia, todos acreditavam que a Rússia venceria facilmente, já que o rolo compressor avançava e a Ucrânia estava no caminho. Mas, mais de 4 anos depois, todo mundo está parecendo um pouco idiota. A Rússia não está vencendo. Na verdade, Putin já perdeu a guerra por 2 razões que acabaram com as chances russas. A estratégia da Ucrânia é uma delas. Ela fez algo sem precedentes, especialmente em 2025 e entrando em 2026, que mudou o jogo. Mas há outra coisa, algo que fez Putin perder muito antes mesmo de ele começar sua guerra. Uma bomba foi lançada, e ela revela por que Putin fracassou tão gravemente na Ucrânia. Antes de explorarmos essa bomba, veja como está a guerra agora e como a Ucrânia criou essa situação para debatermos. Neste momento, todo o ímpeto na guerra de Putin favorece a Ucrânia. Um breve olhar para a situação mostra isso. Apesar de ter lançado uma grande ofensiva na primavera que deveria incapacitar o Donbass e colocar a Rússia em uma posição em que pudesse pedir o que quisesse na mesa de negociações, é a Ucrânia quem está ganhando terreno. O Instituto para o Estudo da Guerra aponta que em maio a Rússia conquistou cerca de 40 km² da Ucrânia, um resultado considerado ruim para o que seria uma ofensiva final de guerra. A situação piora para a Rússia porque a Ucrânia libertou 280 km² do seu território no mesmo mês. Algo semelhante aconteceu em abril, quando a Rússia tomou 28 km², mas perdeu 116. Estamos presenciando uma reviravolta em 2026. Mas a Rússia não tem tido sucesso desde o início da campanha. Aqui vai uma perspectiva. A campanha que deveria destruir a Ucrânia em fevereiro de 2022 foi tudo que a Rússia conseguiu. Eles chegaram a ocupar 27% do território da Ucrânia, mas logo a Ucrânia montou uma defesa tão feroz que a Rússia foi empurrada de volta para 18% até novembro de 2022. Parece que Putin foi mal informado sobre a facilidade de derrotar a Ucrânia. Que curioso! Desde novembro de 2022, a Rússia passou quase 4 anos brutais, conquistando apenas mais 1,5% da Ucrânia, derramando uma quantidade enorme de sangue nesse processo. O Ministério das Finanças da Ucrânia afirma que a Rússia já sofreu mais de 1.380.000 baixas até agora. A busca de Putin pela Ucrânia e os sacrifícios impostos à Rússia se somam à baixa natalidade e à maior mortalidade, a ponto de se estimar que a população da Rússia diminuirá em cerca de 300.000 pessoas por ano até 2050, segundo relatórios geográficos. Tudo isso para conquistar uma área do tamanho do condado de Los Angeles, desde novembro de 2022. Tem algo que não faz sentido. Como a Rússia fracassou tão feio, mesmo tendo uma clara vantagem em número de soldados e equipamento militar suficiente para que a Ucrânia nem sequer conseguisse sair do lugar? A resposta se resume à estratégia genial da Ucrânia e à revelação bombástica de que Putin nunca soube o que realmente acontece desde o início da guerra. Vamos começar pela estratégia. Desde 2025, a Ucrânia mudou a forma como luta contra a Rússia. Nos primeiros anos da guerra, a Ucrânia tentou igualar e superar a Rússia em terra. Quando a Ucrânia buscava libertar território, lançava ofensivas terrestres, como a grande contraofensiva do verão de 2023, que acabou não alcançando seus objetivos. Essa estratégia beneficiou Putin, apesar do pouco avanço russo. Ele queria que a Ucrânia destruísse seu próprio exército, ao lançá-lo contra o exército russo, muito maior. Claro, muitos russos morreriam, mas muitos ucranianos também, levando a Rússia a sair por cima em uma guerra de atrito. Então a Ucrânia mudou de estratégia.
A partir de 2025, o foco do país mudou de ofensivas terrestres para uma estratégia assimétrica projetada para fazer duas coisas: paralisar a economia russa e, à medida que a Ucrânia avançava para 2026, aproveitar uma nova geração de drones para devastar a retaguarda russa nos territórios ocupados. No campo econômico, ataques de longo alcance mais profundos na Rússia do que Putin previa têm sido cruciais para arruinar a economia russa. Essas sanções cinéticas, que andam de mãos dadas com as 26.655 sanções tradicionais que a Ucrânia e seus aliados impuseram contra a Rússia, estão causando enormes danos econômicos. 2025 foi o ano em que a Ucrânia adotou totalmente essa estratégia. A Economist tem os números. Ela diz que a Ucrânia realizou 335 ataques que estavam a pelo menos 100 quilômetros de suas fronteiras entre 2022 e o final de 2024. Em 2025, esse número disparou para 658, quase dobrando em um ano o que a Ucrânia havia alcançado nos 3 anos anteriores. Em 2026, se a Ucrânia mantiver o ritmo atual, terá feito mais de 800 ataques em profundidade à Rússia, muitos mirando instalações de petróleo e gás essenciais para financiar a máquina de guerra de Putin. E esse é o ponto-chave. Se a linha vital de energia for cortada, toda a economia da Rússia sofre. O impacto desse aspecto da estratégia assimétrica da Ucrânia, especialmente em 2026, foi significativo. Em 12 de maio, o Moscow Times informou que a Rússia foi forçada a reduzir sua previsão de crescimento do Produto Interno Bruto, ou PIB, de 1,3% para 0,4%, à medida que os ataques da Ucrânia abalaram o setor de energia do país. A economia da Rússia também contraiu 0,3% durante o primeiro trimestre de 2023, o que representa uma reviravolta acentuada em relação ao crescimento que a transformação em uma economia de guerra havia proporcionado à Rússia nos primeiros anos do conflito. A Ucrânia é apontada como responsável por muitos problemas econômicos da Rússia, e há quem diga que o país já entrou na fase final de recuperação econômica. O Instituto Kiel está entre eles. Em um artigo de 11 de junho, afirmou que a economia de guerra da Rússia atingiu seu limite, já que os ativos do Fundo Soberano Líquido da Rússia caíram para apenas 1,8% do PIB em abril, em comparação com 6,5% no início da invasão. As receitas de petróleo e gás também despencaram no primeiro trimestre de 2026, caindo 45% em relação ao ano anterior. Isso é obra da Ucrânia. A Rússia enfrenta dificuldade para vender petróleo e gás com refinarias e terminais em chamas. Esses problemas econômicos de 2026 são só o começo. A realidade para Putin é que a economia russa nunca foi forte durante a guerra na Ucrânia, mesmo com alegações de crescimento. O Kremlin afirma que o PIB da Rússia cresceu cerca de 13% entre 2020 e 2024, antes da estratégia de ataques em profundidade da Ucrânia realmente ganhar força. Mas isso pode ter sido uma mentira, e há muito disso acontecendo no círculo íntimo de Putin. De acordo com a ministra das Relações Exteriores da Suécia, Maria Malmer Stenergaard, uma análise do índice de luminosidade noturna da Rússia sugere que o 8% é uma forma interessante de medir, mas já há precedente. A SP Global explica que a luminosidade noturna é um grande indicador econômico por vários motivos. O principal para a Rússia é que elas mostram o real nível de atividade dos nós na cadeia de suprimentos e indústria. Se as luzes não estão acesas, então ninguém está ganhando dinheiro, pelo menos não tanto quanto a Rússia dizia estar ganhando. Nesse contexto, o ataque profundo da Ucrânia não cria necessariamente um novo problema para a Rússia. Isso se baseia em um problema que existe desde que a invasão foi lançada, e só está piorando à medida que mais petróleo é queimado. Observamos mentiras parecidas sobre os números da inflação da Rússia. Em 2024, o país declarou inflação de 10%. Isso é muito alto e fez o Banco Central da Rússia aumentar os juros para 21%, o que é devastador para quem precisa de empréstimo, seja pessoa física ou empresa. Mas em meados de 2026, a Rússia parecia estar controlando a situação. A inflação havia caído para 5,2%, segundo o Kremlin. Porém, a inteligência militar sueca afirma que a inflação russa se aproxima de 15%, tornando ainda mais fraca a já reduzida capacidade de gastos militares da Rússia. Nem o fechamento do Estreito de Hormuz pela Operação Fúria Épica ajudou muito a Rússia. Os preços do petróleo podem ter subido, mas a campanha de ataques de longo alcance da Ucrânia se expandiu a tal ponto que agora consegue atingir os terminais que a Rússia usa para exportar seu petróleo, repetidamente para fechá-los completamente.
Em 14 de junho, a Ucrânia confirmou um novo ataque à Tuap, responsável por 20% das vendas marítimas de petróleo da Rússia. Nós vemos toda a dor econômica da Rússia. A Ucrânia, ao usar estratégia assimétrica com foco em ataques profundos, gerou vários desafios econômicos para a Rússia. E se não criar, então os drones de longo alcance da Ucrânia acentuam problemas que já existem. A lógica é simples: prejudique a economia russa e enfraqueça a sua máquina de guerra. Mas essa estratégia engenhosa não para por aí. Enquanto a Rússia enfrenta bombardeios constantes, a Ucrânia executa a segunda parte de sua estratégia, focada nos territórios ocupados. Essas duas táticas juntas farão a Rússia perder a guerra. E lembre-se, ainda há a bomba que deixou Putin na defensiva desde o início. Essa bomba muda tudo o que sabíamos sobre a guerra da Ucrânia. Antes de continuar, lembre-se, você está assistindo ao The Military Show. Se as informações do canal são úteis, inscreva-se para não perder vídeos. Mais cedo, dissemos que a Ucrânia deixou de apostar em grandes campanhas terrestres contra as forças russas. Também dissemos que a Ucrânia avançou em abril e maio em território conquistado. Como isso ocorre sem a Ucrânia sacrificar muitos soldados para retomar o território? Ataques de médio alcance. Em 2026, a Ucrânia intensificou ataques em profundidade na Rússia e lançou ataques de médio alcance, graças a uma nova geração de drones que permite atingir a retaguarda russa em territórios ocupados. A Ucrânia passou grande parte do ano usando esses drones para atacar alvos russos em um raio de cerca de 50 a 200 quilômetros, sendo que só em maio, a Ucrânia realizou quase 2.000 desses ataques, segundo o presidente Volodymyr Zelensky. A campanha paralisa comandos, defesas aéreas e tropas atrás das linhas. Sob o bloqueio logístico anunciado pela Ucrânia no fim de maio e baseado em ataques de médio alcance, a Ucrânia também tem destruído recordes de veículos e suprimentos e caminhões de combustível russos que circulam nos territórios ocupados para apoiar logisticamente os soldados na linha de frente. Só em maio, as forças de defesa da Ucrânia destruíram 8.612 veículos russos e caminhões de combustível, além de outros ataques de médio alcance. Rodovias, principalmente as que vão para a Crimeia, sofrem ataques constantes. Tudo isso resulta em uma situação horrível para a Rússia. A falta de suprimentos cria oportunidades para a Ucrânia lançar contra-ataques direcionados. Ao invés dos grandes ataques terrestres do início da guerra, a Ucrânia agora enfraquece a Rússia atrás das linhas antes de lançar operações rápidas para eliminar grupos isolados de soldados russos tentando manter o território tomado. Somem-se as defesas letais da Ucrânia, e há casos em que o país mantém ganho líquido de território sobre a Rússia por 2 meses seguidos. Alcance é tudo, a estratégia da Ucrânia contra a Rússia. E isso era o que Putin nunca esperou da Ucrânia. Os ataques de longo alcance da Ucrânia penetram 2,5 vezes mais fundo em 2026 do que em 2022. De acordo com o Ministério da Defesa da Ucrânia, em abril, isso equivale a conseguir atingir alvos russos de forma consistente a distâncias de até 1.750 quilômetros. Isso é enorme, por isso a Rússia perde tanto território e é humilhada na linha de frente. E esses ataques não são tudo que a Ucrânia faz. Os soldados russos ainda precisam ser eliminados na linha de frente, por isso existem as zonas de morte com drones FPV da Ucrânia. Drones de reconhecimento e ataque patrulham a terra. 30 quilômetros além das linhas de frente, buscando soldados e equipamentos russos tentando chegar para atacar. É uma receita para o desastre. Pegue uma pitada de arruinar a economia russa, adicione um toque de ataques de médio alcance, destruindo a retaguarda, e combine com uma dose generosa de ataques de drones FPV contra soldados na linha de frente e ao redor dela, e você tem uma guerra que Putin está perdendo. Dissemos que Putin já havia perdido a guerra desde o início. O que estamos vendo em 2026 é o auge de uma estratégia ucraniana que durou 1 ano. Esta a questão da bomba mencionada, que revela que o presidente da Rússia já havia perdido a guerra desde o início, pois não sabia o que enfrentava. Não vamos fazer você esperar mais. Putin foi enganado durante anos sobre praticamente tudo que tem a ver com a Rússia. Sempre achei estranho Putin subestimar tanto a Ucrânia ao iniciar a invasão. A forte defesa imediata da Ucrânia surpreendeu a Rússia, levando autoridades dos Estados Unidos e Europa a sugerirem que Putin foi enganado sobre a real força militar ucraniana. Essas autoridades não sabiam quanto estavam certas.
No dia 15 de junho, a United 24 Media e o Moscow Times revelaram que Putin vive em uma versão alternativa da realidade, alimentada pela televisão estatal russa. Segundo o ex-propagandista russo Dmitry Skorobutkov, que afirma que as emissoras estatais russas têm transmitido boletins de notícias separados, fora do ar, feitos sob medida para agradar Putin desde 2011. Essas transmissões nem são vistas pelo povo russo. São feitas apenas para que Putin veja só boas notícias, existam ou não, e evite totalmente as más, que poderiam mostrar a ele como realmente está sua invasão à Ucrânia. Como Skorobutkov sabe de tudo isso? Ele é o ex-editor-chefe do programa Vesti na Rossiya One. Então ele era diretamente responsável por despejar o que podemos, sem ironia, chamar de fake news para Putin ver e ouvir. Skorobutkov conta como funcionava um projeto chamado O Principal Espectador. Suponha que um episódio do Vesti foi ao ar às 20 horas depois disso. A equipe de produção ficava. Recebíamos ordens sobre quais notícias manter, o que adicionar, enfeitar ou remover para que Putin visse o quadro ideal da bela Rússia atual. Ou seja, para mostrar que ele é um presidente tão bom. Putin está isolado da realidade dessa forma há anos, diz o ex-propagandista. De repente, muita coisa sobre a guerra na Ucrânia faz sentido. Assumindo que esse programa ainda está em vigor, isso significa que Putin não tem visto nenhuma notícia sobre os fracassos da Rússia na Ucrânia, ou qualquer coisa que possa perturbá-lo desde muito antes do início da guerra. A falsificação parece ir além dos programas especiais de notícias feitos para Putin. Em 29 de maio, o New Voice of Ukraine afirmou que comandantes de Putin entregam mapas falsos ao líder russo, exagerando avanços para ocultar que a ofensiva russa não só desacelerou, mas também perde território. A confiança excessiva de Putin na dominância russa agora é vista de outra forma. Essas exigências pela queda do Donbass até setembro podem não vir da arrogância, mas do fato de Putin realmente não ter ideia de quão mal a Rússia está se saindo nessa região agora. Quando Putin afirmou que a Rússia tomou Pokrovsk e Vovchansk no fim de 2025, mesmo sem as cidades terem caído, possivelmente foi informado por comandantes sobre um suposto sucesso russo. Poxa, em 13 de junho, Putin afirmou que os soldados russos não conseguem levantar a cabeça por causa dos drones da Ucrânia, como se isso fosse algum tipo de revelação, em vez de uma realidade que já existe há anos. Será que essa informação escapou da rede de mentiras em torno de Putin, fazendo-o perceber só agora que drones são um problema na Ucrânia? Não podemos ter certeza, mas sabemos que o presidente da Rússia age há anos com uma visão distorcida da realidade na Ucrânia, Rússia e outros lugares. Agora que nem os comandantes e propagandistas russos conseguem esconder o que ocorre na Ucrânia, Putin talvez comece a ver a verdade. Rússia perdeu desde o início e a Ucrânia só agrava a situação. Isso assusta e desespera Putin. Putin pode perceber que a Rússia está perdendo a guerra na Ucrânia em várias frentes. Não nos entenda mal, isso não significa que ele deixou de ser um homem perigoso. Essa percepção pode desequilibrá-lo ainda mais, levando-o a tentar expandir a guerra além da Ucrânia, atingindo o território europeu da OTAN. A humilhação pode ser demais para Putin, levando-o a rejeitar a paz e lutar até o fim, em vez de admitir que perdeu pela genialidade da Ucrânia, sua própria incompetência e as mentiras dos bajuladores por mais de uma década. No entanto, esse perigo vem do desespero, e isso significa que não pode durar. Com o agravamento dos problemas da Rússia, os aliados europeus da Ucrânia podem impor mais sanções e ampliar o apoio, aumentando a pressão sobre a economia russa e favorecendo a Ucrânia no campo de batalha. As crescentes perdas russas, combinadas com o recrutamento fraco de voluntários, já estão pressionando Putin a se aproximar da mobilização, o que seria uma medida extremamente impopular e que pode ser justamente o catalisador para que seu povo finalmente lhe vire as costas. Se Putin tentar evitar isso, ele terá que reduzir a atividade militar da Rússia, o que seria o fim de sua invasão já cambaleante, ou exigir ainda mais de uma economia que ele já jogou no lixo, criando ainda mais dificuldades e sofrimento para seu povo. Putin está ficando sem opções, mas a obsessão que o move significa que ele já não tem mais saída. Putin precisa ainda mais da Ucrânia agora. Ele disse que a Rússia tomaria a Ucrânia em poucos dias, mas errou. Por mais de 4 anos, a Rússia foi humilhada e derrotada para o mundo todo ver. A Ucrânia agora tem a estratégia ideal para derrotar a Rússia de vez. O rolo compressor foi invertido. Agora Putin e a Rússia aguardam para serem esmagados pelo rolo compressor.
Negociar um acordo de paz que não conceda nada do que Putin prometeu é a única saída, pois o presidente russo não tem como escapar de uma guerra perdida desde o início da invasão. Era para ser sigiloso, uma transferência secreta de algo nuclear que deveria passar despercebida e nunca ser descoberta. Mas alguém descobriu, e quanto à transferência, ela terminou em desastre total. A Rússia tentou enviar reatores nucleares à Coreia do Norte para apoiar um de seus últimos aliados. Mas alguém explodiu os reatores no Mediterrâneo. Foi os Estados Unidos? A Alemanha? Incrivelmente, pode até ter sido a China. Seja quem for, o resultado é claro. A Coreia do Norte não terá acesso aos reatores. Vamos começar pelo básico. Em 23 de dezembro de 2024, um navio cargueiro russo chamado Ursa Major ficou em sérios apuros no Mediterrâneo. Uma série de explosões sacudiu a embarcação, levando ao seu naufrágio em circunstâncias inexplicáveis a cerca de 60 milhas da costa da Espanha. Reportagens da época indicavam que não havia motivo para as explosões. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que ocorreu uma explosão na casa de máquinas, informou a BBC em 24 de dezembro. O mesmo veículo noticiou que o Ursa Major partiu de São Petersburgo 12 dias antes e supostamente seguia para Vladivostok com 2 guindastes enormes a bordo. Um pequeno trecho da reportagem da BBC tornou-se muito importante agora. O destino não pôde ser confirmado de forma independente. Alguns pontos da história não faziam sentido. O Ursa Major foi sancionado pelos Estados Unidos e outras nações, sugerindo que integra a frota fantasma da Rússia. A princípio, qualquer informação sobre seu destino e carga precisava ser vista com suspeita. A embarcação também navegava na mesma área do Mediterrâneo que outro navio russo sancionado, o Sparta. Ambos haviam navegado pelo Canal da Mancha poucos dias antes da explosão do Ursa Major. Algo não batia. Agora, esse é o tipo de rota que um navio indo para Vladivostok poderia fazer. O território está no extremo oriente da Rússia, e navegar ao norte do país é difícil, quase impossível no inverno. Porém, Vladivostok está próxima de um país aliado da Rússia há muito tempo. E essa aliança se fortaleceu ainda mais desde que Putin invadiu a Ucrânia, a Coreia do Norte. Já havia questionamentos sobre a versão russa do navio, e agora, após quase 18 meses, começamos a ter respostas. O Ursa Major não transportava guindastes para Vladivostok. Ele transportava reatores nucleares para a Coreia do Norte. Segundo a CNN, que publicou uma reportagem sobre o destino do Ursa Major em 12 de maio, o veículo diz que o navio russo sancionado ia para a Coreia do Norte com reatores nucleares e que o incêndio na casa de máquinas não foi causado por falha mecânica ou técnica, mas por algo mais perigoso. Antes de chegarmos lá, vamos relembrar o percurso do Ursa Major até seu fim no fundo do mar. O navio sancionado nem sempre se chamou Ursa Major. Era uma vez Sparta III, veterano da campanha russa na Síria, usado para transportar equipamentos russos para fora do país. No dia 2 de dezembro, o navio camaleônico atracou no porto de Ost-Lugan, que fica no Golfo da Finlândia, e por sinal, tem sido alvo de uma campanha repetida e devastadora de ataques profundos da Ucrânia desde março. Enquanto estava lá, o navio foi carregado e partiu sob manifesto público, dizendo que ia para Vladivostok. A bordo estavam os 2 guindastes já mencionados, 129 contêineres vazios e um par de grandes tampas de bueiro. Tampas de bueiro. É estranho transportar isso por milhares de quilômetros pelo mar. Em 11 de dezembro, o Ursa Maior partiu de Ust-Luga e iniciou sua jornada. Ele foi rastreado o tempo todo, primeiro pelo Canal da Mancha e depois pela costa francesa. Aeronaves e navios da Marinha Portuguesa escoltaram o navio ao se aproximar, descobrindo que o Ursa Major estava acompanhado pelos navios de guerra russos Alexandra Otrikovsky e Ivan Gren. O primeiro é um navio de desembarque russo, equipado com 2 canhões de 57 mm, lançadores de foguetes múltiplos e mainpads. Quanto ao segundo, é outro navio de desembarque equipado, segundo a tecnologia naval, com mísseis superfície-ar Igla, canhão naval AK-176 de 76 mm e sistema de defesa próxima AK-630 M2 de 30 mm. É armamento demais para ser enviado com um cargueiro comum. A história toma outro rumo estranho. Por que um navio cargueiro russo sancionado precisaria de escolta militar se estivesse só levando guindastes, tampas de bueiro e contêineres vazios? Isso deixaria o navio secreto mais visível ainda. Em 22 de dezembro, a Marinha Portuguesa parou de seguir o navio e o Ursa Major entrou em águas espanholas. Foi então que tudo deu errado para o Ursa Major.
4 horas após os portugueses pararem de seguir o navio, ele reduziu a velocidade em águas espanholas. Socorristas espanhóis usaram o rádio para checar se havia algum problema. A tripulação do Ursa Major disse que estava tudo bem. Spoiler: nada estava bem. Quase um dia depois, o Ursa Major mudou bruscamente de rota e, perto do meio-dia de 23 de dezembro, a tripulação enviou um pedido urgente de socorro. Eles relataram 3 explosões no lado estibordo do navio, matando 2 tripulantes. O Ursa Major ficou imóvel. A Espanha agiu rápido e enviou equipes de resgate para buscar os 14 sobreviventes. Por volta das 19h30, uma embarcação militar da Espanha chegou para ajudar. Meia hora depois, Ivan Green ordenou que navios próximos ficassem a 2 milhas do navio em dificuldades e exigiu a devolução imediata da equipe de resgate. A Espanha obedeceu e não enviou mais navios. A Espanha enviou um helicóptero e uma pequena equipe de resgate. Imagens do local mostraram um socorrista tentando acessar a casa de máquinas, mas ela estava lacrada. Os socorristas notaram que o Ursa Major estava estável e dificilmente afundaria. Eles partiram. Às 21h50, o Ivan Green lançou sinalizadores vermelhos no local e 4 explosões ocorreram em um padrão que, segundo a Rede Nacional de Sismologia da Espanha, a CNN, lembrava minas subaquáticas ou explosões em pedreiras. Cerca de 1 hora depois, o Ursa Major afundou. Sair de estável para afundando em menos de 4 horas já é estranho, mas isso ocorrer enquanto um navio militar russo lançava sinalizadores e explosões sacudiam o navio é ainda mais suspeito. Nada fazia sentido. Só quando o capitão do navio falou, surgiu uma pista sobre o que o Ursa Major transportava. O que o capitão disse mudou tudo. Antes de começarmos, você está no programa militar, onde mostramos o quadro completo, não só manchetes. Se é novo no canal, inscreva-se para mais vídeos assim. Há uma pista sobre o que o Ursa Major transportava, informação pouco divulgada na época do naufrágio. O Ursa Major tinha licença para transportar materiais nucleares, e a revelação do capitão sugeriu que isso realmente ocorreu. Após o resgate dos 14 sobreviventes, eles foram levados à cidade portuária espanhola de Cartagena para se encontrarem com investigadores e policiais. Uma reunião de esclarecimento começou enquanto investigadores buscavam entender o ocorrido. O capitão do navio, posteriormente identificado como Igor Anissimov, inicialmente estava hesitante em falar. De novo, isso é estranho. O Ursa Major só levava guindastes, tampas de bueiro e contêineres vazios entre regiões da Rússia, certo? Por que isso precisaria ser um segredo? E por que teria que ser um segredo tão grande, a ponto de o capitão supostamente temer pela própria vida durante a reunião de esclarecimento? Investigadores da Espanha logo descobriram. Ao pressionarem Anissimov sobre as tampas de bueiro no Ursa Maior, o capitão acabou cedendo. Elas não eram tampas de bueiro, revela a investigação da CNN. Fontes espanholas dizem que Anissimov afirmou que o Ursa Maior levava componentes para 2 reatores nucleares que serviriam em submarinos. O capitão afirmou que esses reatores não tinham combustível. Segundo relatos, Anissimov disse que toda a sua programação era uma cortina de fumaça. Ele achava que seria desviado de Vladivostok para a Coreia do Norte ao se aproximar do destino. Quanto aos guindastes, o capitão acreditava que eles não seriam entregues de fato. Eles estavam ali para ajudar no descarregamento de uma carga muito mais sensível. Finalmente, tudo faz sentido. A vasta rede ferroviária da Rússia, com quase 85 mil quilômetros, seria a melhor opção que um navio para levar uma carga sem identificação de uma região russa a outra. Materiais nucleares para outro país teriam que ir por via marítima. Segundo o capitão do Ursa Major, era exatamente isso que ocorria. Fotos de satélite de Ustluga, durante o carregamento do Ursa Major, também são reveladoras. Mostram 2 quadrados azuis e 2 objetos brancos, um com formato parecido com um comprimido. A CNN diz que esses objetos brancos, em particular, correspondem ao perfil de vasos de pressão de reatores nucleares, possivelmente os reatores VM4-SG. Isso não pode ser confirmado, já que o navio que os transportava afundou. Os objetos brancos sumiram 1 semana após as fotos, coincidindo com a partida do Ursa Major de Ust-Ustluga. Já tivemos várias revelações bombásticas, mas o que vem a seguir surpreende a todos. O destino do Ursa Major não foi resultado de uma falha técnica ou de um acidente a bordo. O naufrágio deste navio cargueiro russo pode ter sido um raro caso de intervenção militar ocidental, feita para impedir a Rússia de enviar materiais nucleares perigosos à Coreia do Norte. Portanto, as perguntas são: o que afundou o Ursa Major e quem foi o responsável? Sobre o ocorrido, Anissimov revelou mais detalhes.
Ele disse ter visto um buraco de 50 por 50 centímetros no casco, com o metal danificado voltado para dentro. Isso não sugere uma explosão interna. Isso indica que algo perfurou o casco do Ursa Major e causou as explosões que destruíram a nave. A United 24 Media informa que investigadores espanhóis concordaram com essa avaliação do casco, e isso gerou especulações de que uma nação que queria parar o Ursa Major teria usado um tipo raro de arma, o torpedo supercavitante Barracuda. A investigação espanhola concluiu que essa deve ter sido a arma usada. Esse torpedo de alta velocidade libera ar à frente para evitar o arrasto na água, mantendo sua velocidade e perfurando cascos de alvos com facilidade. Em certos casos, essa penetração ocorre sem explosão, o que explicaria o tamanho do buraco no casco do Ursa Major. Um torpedo tradicional teria destruído o casco, mas o Barracuda pode penetrar com precisão mortal devido à sua velocidade e então liberar sua carga explosiva dentro do próprio navio. Sobre quem lançou o Barracuda, essa é a questão ainda maior. A CNN diz que poucas nações no mundo têm esse tipo de torpedo. A Rússia é uma delas, o que levanta a possibilidade de que a Rússia possa ter escolhido afundar seu próprio navio depois que uma explosão não relacionada na casa de máquinas o deixou à deriva no Mediterrâneo. Nenhum dos navios militares escoltando o Ursa Major pode disparar esse Barracuda, até onde sabemos. Há relatos de que o Irã tem torpedos Barracuda, apesar de ser aliado da Rússia. O Irã poderia estar tentando impedir as ambições nucleares da Coreia do Norte? Supomos que seja possível, mas o regime do Irã não arriscaria irritar a Rússia no fim de 2024, já que ambos estavam prestes a assinar um novo tratado de parceria. Depois, há as nações ocidentais. Há relatos de que os Estados Unidos têm torpedos do tipo Barracuda. A CNN relata que vários países da OTAN possuem esses armamentos, incluindo a Alemanha. Como sabemos disso? A Alemanha foi a criadora do Superkavittirender, Superkavittirende Unterwasserlaufkörper, ou Barracuda. Os aliados da Alemanha na OTAN acompanharam o Ursa Major em quase toda a jornada. A Alemanha poderia ter lançado seus torpedos com a aprovação secreta da OTAN? Tudo é possível, até um ataque dos Estados Unidos. Infelizmente, tudo isso também é especulação. Tudo o que realmente sabemos são os nomes de algumas das nações que possuem o Barracuda. Além disso, o Barracuda não precisa ser lançado apenas de um submarino. Também pode ser lançado do ar para a água, continuando em supercavitação. Mas chegamos a outra reviravolta na história. O Barracuda foi apresentado ao público como um protótipo em 2005, e cerca de 12 desses torpedos teriam sido fabricados. No entanto, ele nunca foi oficialmente desenvolvido ou adquirido. Ou seja, em tese, ninguém possui o torpedo que a Espanha acredita ter causado o naufrágio do Ursa Major. Outras nações podem ter usado a tecnologia da Alemanha para criar suas próprias versões do Barracuda. Se for o caso, ninguém comenta, o que só aumenta o mistério sobre o naufrágio do Ursa Major. O Pentágono, juntamente com as autoridades da Espanha e do Reino Unido, assim como os proprietários do Ursa Major, todos se recusaram a comentar quando questionados pela CNN. A resposta sobre quem atacou o Ursa Major envolve quem sabia o que ele transportava e queria impedir que a Coreia do Norte obtivesse tecnologia militar importante. Os Estados Unidos parecem liderar a lista de suspeitos. Nenhum país da OTAN quer ver a Coreia do Norte se fortalecendo. Voltando ao que foi usado para afundar o Ursa Major, alguns acreditam que o Barracuda não teve nenhuma participação nisso. Mike Plunkett é o principal analista de plataformas navais da empresa de inteligência de defesa Janes. Plunkett afirma que o tamanho e o formato do buraco no casco do Ursa Major correspondem ao esperado de uma explosão de mina Lapa. Plunkett afirma que parece um explosivo de carga moldada colocado contra o casco por alguém ou algo. Mas isso só traz mais dúvidas. Alguém ou algo teria colocado essa mina antes no casco do Ursa Major. Quem poderia ter feito isso enquanto o navio cargueiro russo cruzava o Mediterrâneo? Talvez nunca saibamos a resposta para essa pergunta. Talvez nunca saibamos exatamente o que o Ursa Major transportava. Quando a CNN procurou um homem com o mesmo nome e aparência do ex-capitão para comentar, ele se recusou e disse estar aposentado. A caixa preta que deveria ter flutuado para a superfície dos destroços do Ursa Major nunca foi oficialmente recuperada, embora pareça provável que a Rússia ou a Espanha esteja com ela. Quanto aos proprietários do próprio navio, a Oberon Logística, eles classificaram o que aconteceu como um ataque terrorista direcionado. Nenhuma acusação oficial foi feita contra mais ninguém. Você pode achar que a história da Ursa Maior acaba aí, mas não acaba.
Os Estados Unidos têm investigado o local do naufrágio do navio, literalmente, como se vê, pois enviaram aeronaves WC-135R para o local 2 vezes, em 28 de agosto de 2025 e novamente em 6 de fevereiro de 2026, segundo a CNN. Por que isso importa? Bem, o WC-135R é conhecido como farejador nuclear, o que significa que é exatamente o tipo de aeronave que você esperaria que os Estados Unidos enviassem quando estão procurando por materiais nucleares que possam estar submersos. A Rússia não deixou os destroços do Ursa Maior em paz. Segundo New Voice of Ukraine, em 13 de maio, embarcações russas voltaram ao local do naufrágio cerca de uma semana depois. Entre esses navios estava o Yantar, frequentemente acusado de ser um navio espião que realiza sabotagens em águas da OTAN, tornando sua escolha interessante para a missão. Sua habilidade de escanear o fundo do mar torna-o uma boa opção para a Rússia descobrir o que ocorreu com o Ursa Maior e sua carga. O Yantar ficou 5 dias sobre os destroços do Ursa Maior. Após 5 dias, mais 4 explosões foram detectadas no fundo do mar. Parece que o Yantar pode ter sido responsável pela destruição do Ursa Maior e sua carga de uma vez por todas. Só podemos afirmar que o Ursa Maior não existe mais, e isso pode irritar a Coreia do Norte caso a embarcação levasse reatores nucleares da Rússia. A Coreia do Norte anunciou seu objetivo de desenvolver um submarino movido a energia nuclear lá em 2021, como parte do plano de desenvolvimento de armas de 5 anos do ditador Kim Jong-un para o seu país. Kim já expressou várias vezes o desejo de ter um submarino nuclear, inclusive durante o teste de míssil em janeiro de 2024, segundo o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. Provavelmente não é coincidência que o Ursa Maior tenha deixado Ust-Luga poucos meses após a Coreia do Norte enviar soldados para ajudar Putin na guerra contra a Ucrânia. Esse foi um acordo, uma troca que deu errado. Também mostra como é profunda a cooperação entre Coreia do Norte e Rússia. O Ursa Maior não entregou reatores nucleares a Kim, mas a Rússia fez novas tentativas depois disso. A Coreia do Norte agora possui os reatores que busca para seus submarinos? Talvez não tenhamos respostas para essas perguntas, a menos que submarinos movidos a energia nuclear surjam da Coreia do Norte. Se os Estados Unidos estiveram envolvidos em tudo isso, esse envolvimento provavelmente permanecerá classificado por muito tempo. De todas as feridas abertas deixadas na massa terrestre da Eurásia após o colapso da União Soviética, a Moldávia continua sendo um dos pontos de tensão mais subestimados, porém importantes. Por 2 séculos, a nação vista como uma das mais pobres da Europa enfrenta uma disputa entre Oriente e Ocidente, ou mais exatamente, entre Europa e Rússia. Na semana passada, o presidente russo Vladimir Putin aumentou ainda mais a tensão. A mídia russa e vários veículos internacionais noticiaram que Putin emitiu um decreto acelerando a concessão de cidadania para os residentes da região separatista pró-Rússia da Transnistria, uma faixa de terra estrategicamente importante situada entre a Moldávia e a Ucrânia. A medida inflamou as tensões que vêm aumentando dramaticamente desde o início do ano e provocou uma resposta dura da presidente da Moldávia, Maia Sandu. Veja por que Putin tomou essa decisão, como a Moldávia e Maia Sandu responderam e o que isso significa para o futuro da região. As raízes do problema remontam diretamente ao colapso da União Soviética no final dos anos 80. No entanto, há quem defenda que os problemas da Moldávia com a Rússia remontam a 1812, quando a Bessarábia, a parte oriental do que então era conhecida como Moldávia, foi cedida ao Império Russo ao final de uma guerra vencida pelos russos. A maioria dos moldavos nunca se adaptou ao domínio russo e, historicamente e culturalmente, está mais alinhada com a Romênia. As diferenças entre moldavo e romeno são basicamente cosméticas do ponto de vista linguístico. Em 1918, após a Revolução Russa, a Bessarábia tornou-se brevemente independente como República Democrática da Moldávia e uniu-se à Romênia, mas a soberania mostrou-se de curta duração. Na Segunda Guerra, a União Soviética ocupou o território e criou a República Socialista Soviética da Moldávia. Quando a União Soviética começou a desmoronar em 1989, os moldávios aproveitaram e buscaram a independência, iniciando assim os problemas atuais. A Transnistria, com cerca de 4.100 km² na margem esquerda do rio Dniestre, resistiu ao nacionalismo moldávio crescente. A situação piorou quando os moldávios aprovaram uma lei tornando o moldávio língua oficial e trocando o alfabeto cirílico pelo latino. A maioria da população da margem esquerda usava o russo para se comunicar. Transnistrianos comuns, especialmente das minorias russa e ucraniana,
provavelmente temiam ser marginalizados pelo novo regime linguístico e organizaram protestos. Mais importante ainda, a Transnistria havia se tornado o centro industrial da Moldávia, sob domínio soviético, e as elites se tornaram cada vez mais poderosas politicamente como resultado disso. Eles podiam ver o que estava prestes a acontecer à medida que o poder se deslocava para o oeste. Quando a Moldávia adotou uma declaração de soberania em 1990, os transnístrios se declararam uma república autônoma, a República Autônoma Moldava do Dniestre. Uma breve guerra civil ocorreu, agravada pelo envolvimento do 14º Exército Soviético, há muito estacionado na Transnistria. Os moldávios decretaram a transferência de tropas e equipamentos soviéticos para as novas forças de defesa da Moldávia, mas o 14º Exército ignorou a ordem. O presidente russo Boris Yeltsin transferiu as forças ao controle da Federação Russa. O 14º Exército se aliou aos separatistas e derrotou as forças moldavas, assegurando a integridade da região separatista. No final, um acordo de paz foi assinado em julho de 1992 e as negociações para resolver o conflito de forma permanente começaram. Infelizmente, 34 anos depois, ainda estamos tão longe de uma solução permanente e amigável quanto antes. Várias tentativas foram feitas sob governos sucessivos de ambos os lados para alcançar uma paz duradoura e acordos territoriais mutuamente aceitáveis, mas nenhuma delas funcionou no final. Ambos os lados culpam o outro pelos fracassos. Mas o mais importante, a Transnistria continua sendo uma região fortemente dominada pela Rússia. Demograficamente, a região se divide quase igualmente entre russos étnicos, ucranianos, moldávios e uma pequena presença de gagauzes e búlgaros. Os idiomas oficiais da região, russo, moldávio e ucraniano, refletem essa diversidade. Mas o russo é o idioma principal no governo, educação e cotidiano. Mais importante ainda, 1.500 soldados do Grupo Operacional das Forças Russas na Transnistria, ou OGRF, permanecem estacionados permanentemente na Transnistria. Essas tropas eram rotacionadas a cada 6 meses, mas Moldávia e Ucrânia bloqueiam tentativas russas de rotação desde 2022. A maioria fica no antigo depósito de munições soviético em Kobazna. A pouco mais de 1,5 km da fronteira com a Ucrânia, esse depósito de armas é o maior da Europa Oriental, com 22 mil toneladas de equipamentos militares guardados por tropas russas. Como você pode imaginar, esse enorme estoque de armas é uma ferida aberta tanto para a Moldávia quanto para a Ucrânia. Só as autoridades da Transnistria e da Rússia sabem o que está guardado lá, ou em que condição está. Muito desse material, sem dúvida, já passou muito do seu prazo de validade, estando lá há cerca de 35 a 75 anos. E o que está acontecendo na Ucrânia não está ajudando em nada. Com uma guerra altamente destrutiva ocorrendo literalmente a poucos quilômetros dali, as autoridades temem as consequências de um ataque acidental ao depósito. Com tanta munição potencialmente instável armazenada lá, a Academia de Ciências da Moldávia determinou em 2015 que uma explosão em Kobazna seria equivalente aos bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki. Russos, ucranianos e moldavos temem que munição e equipamentos armazenados sejam usados na guerra, podendo envolver a Moldávia no conflito. É difícil resolver, pois as partes envolvidas querem coisas diferentes. Os moldavos querem a retirada de armas e tropas, mas isso é inviável enquanto durar a guerra na Ucrânia. As autoridades da Transnistria querem manter ambos como garantia de segurança contra possíveis tentativas da Moldávia de reunificação forçada. Os ucranianos provavelmente gostariam de eliminar as tropas e capturar o equipamento. E os russos há muito tempo vêm tentando tirar proveito da situação, como a liderança russa costuma fazer. No pós-independência da Moldávia, a questão da Transnistria foi basicamente deixada de lado. Os governos moldavos tendiam a oscilar entre regimes pró-Rússia e regimes controlados abertamente por oligarcas, sem que nenhum deles tivesse um forte incentivo para encerrar esse capítulo de forma definitiva. Mas tudo isso mudou de forma decisiva quando Maia Sandu assumiu o cargo em 2020. Maia Sandu não é de forma alguma pró-Rússia. Ela assumiu o poder como uma plataforma pró-Ocidente e anticorrupção, buscando integração com a União Europeia e possivelmente a OTAN. A Moldávia assinou um acordo de associação com a União Europeia em 2014, mas com Maia Sandu, a busca pela adesão à União Europeia ganhou grande impulso. Em março de 2022, a Moldávia pediu adesão à União Europeia e virou candidata 3 meses depois. Em junho do ano seguinte, a Moldávia assinou um acordo de livre comércio com a Associação Europeia de Livre Comércio, iniciando negociações formais de adesão em dezembro. Em 2024, houve um referendo sobre a entrada da Moldávia na União Europeia.
Diante de alegações de interferência externa e manipulação de votos por grupos criminosos, principalmente de partidos russos ou pró-Rússia, uma maioria apertada de 50,17% votou sim. Com apoio popular, o trabalho para atender aos rigorosos critérios de ingresso na União Europeia avança rapidamente, sendo a questão da Transnistria um dos maiores obstáculos. Já vimos essa história antes na Geórgia e na Ucrânia. Agora, a Rússia está usando a mesma tática para frustrar, ou pelo menos adiar indefinidamente, as esperanças da Moldávia de ingressar na União Europeia. Veja como a estratégia funciona. Para atender aos rígidos critérios de Copenhague pós-1993, a Moldávia precisa comprovar uma democracia estável, economia de mercado funcional e capacidade de aplicar as leis da União Europeia em todo o território. Como outros ex-estados soviéticos, herdou uma economia não baseada no mercado e mergulhada em corrupção. Como em muitos desses estados, oligarcas ocuparam o espaço dos comunistas, ampliando corrupção, desigualdade e ilegalidade. Superar grandes problemas estruturais é difícil para a nação mais pobre da Europa, mesmo com o apoio da União Europeia e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. A Ucrânia pode ter a duvidosa honra de possuir o menor salário médio da Europa, e a Macedônia do Norte, Montenegro, Andorra e San Marino podem ter PIBs menores. Mas considerando a principal medida, o PIB per capita baseado na paridade do poder de compra, a quantidade de PIB gerada por pessoa na moeda local, o PIB per capita da Moldávia está entre os mais baixos de toda a Europa. Para atender aos critérios de Copenhague, a Moldávia deve aprofundar a reforma judicial, fortalecer o Estado de Direito, combater a corrupção e concluir a desoligarquização, tarefa difícil. O país também precisa alinhar sua legislação em todos os 35 capítulos de negociação, aprimorar a administração pública e garantir a cibersegurança e a independência energética. Essas medidas também devem ser adotadas em todo o território do país candidato. Isso faz da Transnistria o maior obstáculo para a Moldávia aderir à União Europeia. Não é possível garantir a aplicação universal dos requisitos da União Europeia quando parte estratégica do seu território está fora de controle. Não desperdice seu valioso tempo de visualização com vídeos que apenas repetem as manchetes como todo mundo. Aqui no The Military Show nós trazemos para você as histórias mais importantes e explicamos exatamente por que elas são relevantes. Inscreva-se no canal se você quiser ficar por dentro do que está acontecendo no mundo militar e nos assuntos geopolíticos. A União Europeia indicou que a existência da região autônoma da Transnistria não impede por si só a adesão à União Europeia. Chipre, Reino Unido e Alemanha Ocidental entraram na União Europeia apesar de disputas territoriais em curso. Chipre segue dividido atualmente. Esses países entraram na União Europeia antes de Copenhague, quando as regras eram menos rígidas. Então, a resolução da questão da Transnistria, de um jeito ou de outro, é uma das principais prioridades para Sandu enquanto ela conduz seu país para o Ocidente. Como ela pretende conseguir isso? Oficialmente, ela busca reintegrar pacificamente a região à Moldávia, por meio de um processo centrado na desmilitarização, desoligarquização e democratização. Ela propõe criar um mecanismo internacional apoiado pela União Europeia para supervisionar a transição, afirmando que a permanência das forças russas é um grande obstáculo à segurança. Extraoficialmente, ela já provou agir com mais rigor do que fala. A Constituição da Moldávia exige neutralidade e proíbe forças estrangeiras em seu território. Alterar o status de neutralidade requer um referendo nacional, o que é improvável, pois a maioria dos moldavos apoia mantê-lo. Uma pesquisa de junho de 2023 mostrou que 28% votariam em um referendo hipotético a favor da adesão da Moldávia à OTAN, enquanto 60,3% votariam contra. Embora tenha evitado violar abertamente a neutralidade com ajuda militar ou permitindo forças ucranianas na Moldávia, ela apoia fortemente a Ucrânia em sua defesa contra a invasão russa. Desde janeiro, junto com a Ucrânia, ela intensificou o cerco econômico contra a Transnistria. À meia-noite de 1º de janeiro, a Ucrânia passou a impor controles rigorosos no cerca de 450 quilômetros de fronteira com a Transnistria, exigindo inspeções para qualquer movimentação permitida. As autoridades moldavas reforçaram os postos e ampliaram a fiscalização de fronteira, usando unidades móveis para apoiar o controle além dos pontos fixos. Exatamente 2 anos antes, em 1º de janeiro de 2024, o governo de Sandu havia imposto taxas sobre importações e exportações de e para a Transnistria, levando o líder separatista Vadim Krasnozelski a acusar a Moldávia de realizar um bloqueio econômico contra a região. Ele já fez essas afirmações antes, mas agora estava basicamente certo.
Além das interrupções de energia após a perda inesperada dos subsídios russos ao gás em janeiro seguinte, a medida afetou fortemente a economia da Transnistria. Em 2025, a economia contraiu quase 18%, com a produção industrial caindo 27,3%, o volume do comércio exterior caindo 28,5% e a inflação disparando para 14,7%. Com essas novas ações de controle de fronteira, as perspectivas para 2026 continuam pouco animadoras. O bloqueio coordenado por Ucrânia e Moldávia transformou a Transnistria de uma área sob discreto controle russo em um espaço monitorado, onde o apoio externo fica visível e fácil de interromper. Por anos, o apoio russo à Transnistria ocorreu por rotas comerciais informais, empresas aliadas e fiscalização alfandegária flexível, contornando o controle da Moldávia. Ao fechar essas rotas, Moldávia e Ucrânia dificultaram a presença russa e reduziram sua eficácia como pressão contra a integração à União Europeia. A medida claramente enfureceu Putin e ele reagiu aumentando a aposta. Primeiro, ele facilitou o envio legal de forças russas ao exterior. Em 13 de maio, a Duma russa aprovou uma lei que permite enviar tropas ao exterior para proteger cidadãos russos presos, detidos ou processados por tribunais estrangeiros ou órgãos internacionais não reconhecidos por Moscou. Moscou não reconhece o governo em Kiev como legítimo e pode em breve retirar o reconhecimento do governo de Sandu. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, afirmou que a medida visava diretamente Chisinau. Qualquer agressão contra nossos compatriotas na Transnistria terá resposta imediata e adequada, afirmou ela em coletiva, acrescentando que Moscou usará todos os meios necessários para garantir a segurança local. Em 15 de maio, 2 dias depois, Putin sancionou a lei que agiliza pedidos de cidadania para residentes da Transnistria. A lei permite que maiores de 18 anos obtenham cidadania russa sem comprovar conhecimento da língua, história ou legislação russa, normalmente exigidos rigorosamente. Também estarão isentos de viver 5 anos na Rússia antes de pedir cidadania. Sandu definitivamente reagiu à notícia. O decreto de Putin diz que a decisão foi tomada para proteger os direitos e liberdades de indivíduos e cidadãos, guiado pelos princípios e normas geralmente reconhecidos do direito internacional. Sandu rejeita isso categoricamente. Ela diz que o Kremlin tenta mobilizar secretamente a população local para reforçar suas forças na invasão russa à Ucrânia. Ela diz que Moscou usa a política de passaportes para pressionar Chisinau, enquanto a Moldávia busca reintegrar a região. Ela afirma com confiança que isso não vai funcionar, pois a ampla maioria dos transnistrianos quer ser moldava e entrar na União Europeia. Em uma entrevista abrangente à RFDW, ela disse: "Eu acredito que aqueles que queriam a cidadania russa provavelmente já a conseguiram no passado, mas também não vejo por que as pessoas iriam querer a cidadania russa atualmente. Ao contrário, muitas pessoas sem passaporte moldavo já conseguiram o documento. As pessoas preferem ser cidadãos da União Europeia, não da Rússia." Em uma conferência de segurança em Tallinn, Estônia, alguns dias antes, ela afirmou que desde o início da guerra na Ucrânia, a maioria na região obteve a cidadania moldava, por se sentirem mais seguras com ela do que com a russa. Então, os fatos confirmam o que ela disse? A Moldávia e a Transnistria permitem dupla cidadania. A Transnistria emite seu próprio passaporte, mas fora da Abkhazia e da Ossétia do Sul, 2 outras regiões separatistas não reconhecidas na Geórgia, ninguém o reconhece, nem mesmo a Rússia. Para transnistrianos que querem viajar para fora, a dupla cidadania é essencial. De acordo com o censo de 2015, cerca de 475 mil pessoas vivem na região, sendo que pelo menos 358 mil possuem cidadania moldava. Cerca de 220 mil têm cidadania russa e outros 100 mil ucraniana. Assim, fica claro que muitos possuem múltiplos passaportes. Os pedidos de passaporte moldavo por residentes da margem esquerda aumentam, e Sandu está certa ao dizer que o desejo de aderir à União Europeia é um fator importante. Mais de 2.000 residentes solicitaram passaportes moldavos em 2025, um aumento de 50% em relação a 2024. Mas olhando um pouco mais para trás, entre 2022 e 2023, o governo informou que 38.040 passaportes haviam sido emitidos, sugerindo uma queda significativa recentemente. As estatísticas oficiais mostram que a ampla maioria com cidadania moldava a obteve antes da guerra na Ucrânia, não depois.
Embora seja verdade que 2022 e 2023 registraram um aumento nos pedidos, 330.538 residentes, bem mais de 90% do total atual, já haviam recebido seus passaportes moldavos até o final de 2020. Para ser justo, sem minimizar a escalada alarmante dessa concessão rápida de cidadania, há um quê de farsa nessa situação. A Romênia há muito tempo concede cidadania rápida aos moldavos, devido à história e ancestralidade comuns. A decisão é comparável em efeito, se não em intenção geopolítica, à lei da Rússia para os transnistrianos. Segundo o artigo 11 da lei romena, moldavos com ascendência de cidadãos romenos ou bessarabianos, especialmente residentes antes de 1940, podem obter cidadania romena simplificada. O processo leva de 2 a 3 anos, com isenção de residência e idioma para muitos candidatos. Isso é uma conquista significativa para os candidatos aprovados. Sem prova de descendência, candidatos moldavos teriam que morar 8 anos na Romênia e passar em testes de língua e cultura romena, além de outros requisitos. Essa política permite que moldavos tenham cidadania da União Europeia, viajando, trabalhando e morando sem visto em toda a União, assim como a cidadania russa dá aos transnistrianos essas opções na Rússia. Não surpreendentemente, até 2024, centenas de milhares de moldavos, mais de 1/3 da população, haviam obtido passaportes romenos dessa forma, incluindo a própria Sando. Sando afirma que apoiaria a reunificação da Moldávia com a Romênia caso houvesse um referendo. A Moldávia já escolheu se unir à Romênia há um século, como citado antes. Se a Transnistria não for resolvida, a unificação pode ser a melhor opção da Moldávia para entrar na União Europeia. Sando prefere entrar na União como Moldávia soberana, mas se não for possível, unir-se à Romênia é um plano B. Como ela disse à RFDW, podemos nos unir à Romênia na União Europeia, e a maioria na Moldávia apoia essa integração. Alguns apoiam a unificação com a Romênia, mas agora focamos em integrar a Moldávia à União Europeia, esperando que isso aconteça. Se isso não acontecer por um motivo ou outro, é claro que vamos considerar outras opções. Opções. O principal objetivo é preservar a paz na Moldávia e manter a Moldávia como parte do mundo livre. O tempo dirá quantos transnistrianos aceitarão a oferta de Putin. Durante a guerra da Ucrânia, o destaque tem sido nas perdas de tanques russos e na dependência de equipamentos soviéticos destruídos pela Ucrânia. Mas os problemas de estoque da Rússia vão além disso. Além dos tanques, a Rússia está ficando sem outra coisa que é vital para seu esforço de guerra: algo poderoso, insubstituível. O que permitiu à Rússia conduzir sua brutal campanha aérea contra a Ucrânia está desaparecendo. A Rússia está ficando sem bombardeiros e não consegue substituir aqueles que estão sendo destruídos. Há uma crise profunda no setor de aviação da Rússia, e isso significa desastre para os planos de Putin para 2027. Atualmente, nada ilustra melhor os problemas da Rússia do que o que ocorre com seus bombardeiros Tu-22. Em 16 de junho, a Euromaidan Press revelou que a Rússia começou sua guerra com a Ucrânia com um estoque de 41 bombardeiros Tu-22M3. Agora, pode ser que restem apenas 9, já que os bombardeiros foram destruídos pela Ucrânia, ou sofreram falhas muito atrás das linhas de frente, muitas vezes dentro da própria Rússia. A mídia United 24 apoia esse relatório, destacando que um acidente com um Tu-22M3 ocorrido na região de Irkutsk, na Rússia, em junho, é o terceiro a acontecer em tantos anos, já que 2024 e 2025 tiveram incidentes semelhantes, ambos na mesma base aérea de Belia, que fica na região. Agora, o veículo afirma que até 70% de toda a frota de Tu-22 da Rússia foi perdida. Isso é um problema, por 2 motivos. Primeiro, ao que o Tu-22 deveria oferecer, e o que a perda de tantos deles significa para a Rússia. A fuselagem foi o primeiro bombardeiro supersônico produzido na União Soviética, e variantes do Tu-22 servem aos militares soviéticos desde os anos 60. Não vamos fingir que é o bombardeiro mais incrível do mundo. Não é, mas sua velocidade supersônica e capacidade de lançar vários tipos de mísseis de cruzeiro e bombas planadoras o tornam um trunfo para os militares russos que buscam enfraquecer a Ucrânia com ataques aéreos constantes. Cada Tu-22 que é abatido é uma aeronave que não pode ser usada para bombardear a Ucrânia com mísseis e bombas, e esse é um problema que Putin não quer enfrentar. Mas o problema muito maior é este: a Rússia não fabrica novos Tu-22 desde 1993. A Rússia tem perdido Tu-22 aos montes, e absolutamente nenhum deles está sendo substituído.
A Operação Teia de Aranha da Ucrânia destruiu 12 deles só em junho de 2025, atingindo bombardeiros que estavam localizados nas bases de Beliar, Olênia e Diaghilevo. Desde o início da guerra, pelo menos 24 Tu-22 foram destruídos ou danificados, e tudo que a Rússia tem é um programa de modernização voltado para os estoques cada vez menores de Tu-22 que ainda restam em seu arsenal. Sem peças de reposição, até danos leves a esses bombardeiros podem levar à perda total, pois a Rússia não tem como repará-los. Isso quer dizer que cada Tu-22 perdido é um bombardeiro que a Rússia jamais conseguirá repor. O pior é que essa incapacidade de repor bombardeiros perdidos não afeta só um modelo. É um problema sistêmico de falha de produção que se estende por toda a indústria aeroespacial russa, tanto militar quanto comercial. Vamos voltar no tempo para janeiro de 2026. Naquele mês, algo interessante aconteceu na companhia de projeto e fabricação de aeronaves Tupolev, responsável pela construção do Tu-22 junto com vários outros bombardeiros da Rússia. O diretor executivo Alexander Bobrushev tomou a surpreendente decisão de deixar o cargo, ou mais provavelmente foi afastado, sendo substituído por um homem chamado Yuri Ambrosimov, que anteriormente atuava como vice-diretor-geral de Economia e Finanças. A mudança na liderança foi particularmente notável, porque ocorreu logo após uma onda anterior de expurgos em 2024. E isso significa que a empresa que fabrica e faz a manutenção do Tu-22, M3, Tu-160 e Tu-95 MS agora está sob nova administração. Por que isso deveria te importar? Se você conhece alguma coisa sobre a Rússia, mudanças no topo das empresas não costumam acontecer, a menos que esteja ocorrendo algo tão catastrófico nos bastidores que não possa ser escondido por subornos e propinas. E é isso que ocorre na Tupolev. Babrishev saiu em meio a ações judiciais movidas pelo Ministério da Defesa da Rússia contra a empresa dele, quase todos abertos porque a Tupolev descumpriu contratos. Processos foram abertos, a empresa pagou milhões, mas nada mudou. As metas de produção estavam sendo descumpridas em toda a empresa, nos setores de aviação militar e civil. A Defense Express revelou alguns números interessantes. Ela apontou que o Ministério da Defesa da Rússia recebeu quase 53,5 milhões de dólares em acordos combinados da Tupolev. Esse valor é interessante, pois equivale ao custo de modernizar um Tu-95EM e corresponde a 1/4 do gasto da Rússia para construir um Tu-160M. Ou seja, não é muito. Se isso é tudo que o Ministério da Defesa russo afirmou, diz muito sobre o estado da produção de bombardeiros na Rússia. A empresa que deveria estar reformando a envelhecida frota da Rússia não conseguiu nem mesmo entregar um único Tu-95EM. Além disso, a empresa também deveria produzir 4 Tu-160MS para o Ministério. Todos eles deveriam ser construídos entre 2022 e 2023 e entregues em 2025. Mas apenas 2 chegaram às Forças Armadas Russas, e ambos só foram entregues em 2026, um ano após o prazo inicial. Entregas atrasadas já são um problema, mas atrasar e entregar só metade de um pedido importante mostra que algo vai muito mal no principal fabricante de bombardeiros da Rússia. Podemos até trazer de volta alguns problemas do Tu-22M3 à discussão. A Tupolev supervisiona a modernização desse antigo bombardeiro soviético. No início do programa, a Tupolev disse que modernizaria até 30 bombardeiros para as Forças Armadas Russas. Quantos ela modernizou? 2. Um em 2018 e outro em 2023. Claro, 30 é uma meta bastante ambiciosa, agora que a Rússia tem apenas 9 Tu-22S, mas entregar apenas 2 bombardeiros modernizados em 5 anos é um prazo de entrega ridiculamente lento. Nesse ritmo, levaria 75 anos para concluir todo o lote. Mesmo modernizado, o Tu-22 estaria tão atrasado em relação aos aviões atuais que seria inútil. A troca de liderança deveria solucionar esses problemas. Mas a realidade é que esses problemas não podem ser resolvidos. Tupolev não estava perdendo prazos e entregando menos do que o esperado porque seu pessoal era preguiçoso, ou porque a empresa era tão mal administrada que não conseguia cumprir contratos básicos. O que toda essa saga da Tupolev nos mostra é que a empresa simplesmente é incapaz de cumprir os pedidos porque não tem o que precisa para isso. Esse é o mesmo problema que torna cada Tu-22 que a Rússia perde insubstituível. A Rússia não consegue mais construir. E esse é um problema que não vai melhorar. A indústria aeroespacial da Rússia enfrenta essa situação por alguns motivos. Já citamos as aeronaves soviéticas e logo explicaremos por que isso é um grande problema. Mas também há o fator custo a considerar. Modernizar um único Tu-95EM custa à Rússia mais de 45 milhões de dólares,
segundo informou o Pravda em maio de 2025. Um único Tu-160, que é o bombardeiro russo mais próximo do formidável B-52 Stratofortress americano, custa cerca de 500 milhões de dólares para ser construído, o que é aproximadamente 5 vezes mais do que o B-52. Esses valores são elevados, ainda mais com a Rússia enfrentando uma guerra que já custou centenas de bilhões de dólares. E quando esses bombardeiros vêm com a ressalva de que não podem ser substituídos, e muitas vezes nem mesmo podem ser reparados se ficarem presos ou apresentarem problemas técnicos, é natural que o Ministério da Defesa russo fique hesitante em gastar com uma frota de bombardeiros que precisa desesperadamente de uma grande revisão. Isso nos leva de volta aos principais problemas que a Rússia enfrenta com seus bombardeiros atualmente: estruturas de aeronaves antigas e dificuldade em obter recursos para construir ou reparar. Antes de explorarmos esses problemas, lembre-se, você está assistindo ao programa militar. Se você gosta do que vê em nosso canal, então não se esqueça de se inscrever hoje mesmo. Problemas nas fuselagens soviéticas são um pesadelo para os bombardeiros russos. Mencionamos os tanques na introdução deste vídeo, e muito já foi dito sobre como a Rússia não só depende de blindados da era soviética para suas operações terrestres na Ucrânia, mas também está rapidamente ficando sem seus estoques desse período. Um dos maiores problemas que a Rússia enfrenta nesse aspecto é que está sendo forçada a desmontar vários tanques antigos, só para conseguir colocar um em funcionamento novamente. A Euromaidan Press relatou em abril que a Rússia estava sem T-72Bs para reformar, levando-a a canibalizar T-72As antigos apenas para colocar mais tanques no campo de batalha. Na época, a Rússia tinha entre 800 e 900 T-72As, embora apenas cerca de 500 pudessem ser possíveis candidatos para a reforma. O restante precisaria ser desmontado para fornecer peças, e a Rússia provavelmente não conseguiria colocar todos os 500 reformados em operação. Transfira esse problema para uma frota de bombardeiros com apenas algumas dezenas de aeronaves, em vez de centenas. A canibalização ainda é necessária, mas a Rússia ficará sem peças rapidamente, e como com seus tanques, não tem instalações para produzir mais. A maioria são bombardeiros da era soviética, e a Rússia fechou há muito tempo várias fábricas que fabricavam peças dessas aeronaves. O National Security Journal também destaca essa questão, observando que a Rússia tinha uma frota de bombardeiros de cerca de 120 unidades entre seus estoques de Tu-22, 95 e 160, quando Putin iniciou sua invasão à Ucrânia. Mesmo então, cerca de um terço da frota estava parado para reparos ou modernização. Ainda assim, achava-se que a frota de bombardeiros era suficiente para enfrentar a Ucrânia. Não era, e esse é o problema, já que o único desses 3 bombardeiros que ainda está em produção é o Tu-160. Como vimos com os problemas da Tupolev, essas aeronaves não estão sendo produzidas rápido o bastante para compensar as perdas de bombardeiros da Rússia. Desde que a produção do Tu-160 foi retomada em 2019, apenas 6 foram entregues às Forças Armadas russas. A Rússia perdeu o dobro de bombardeiros só na Operação Teia de Aranha, e perdeu muitos outros além disso. Quanto aos outros 2, a produção dos Tu-22 e 95 da era soviética terminou em 1993, quando a Federação Russa decidiu que era melhor manter o dinheiro sendo gasto do que investi-lo em mais bombardeiros após o colapso da União Soviética. Em 2026, a Rússia precisa que essas fábricas voltem a operar, mas isso é impossível agora. Grande parte da infraestrutura usada para fabricar esses bombardeiros mais antigos foi desmontada nos anos 90, e muito do conhecimento necessário para construí-los ou foi levado para o túmulo com quem o possuía, ou está inacessível por outros motivos. Esses são os motivos que tornam cada bombardeiro russo perdido irrelevante e irreparável. Para piorar, esse problema ocorre em todas as forças armadas da Rússia. Os sistemas soviéticos em que Putin confiou na guerra contra a Ucrânia são descartáveis. O Geopolitical Monitor afirma que as aeronaves Su-25 de apoio aproximado não são mais fabricadas, fazendo com que a fuselagem tenha os mesmos problemas dos bombardeiros russos. A família de tanques T-80 não pode ser substituída, então cada novo T-80 no campo de batalha é apenas uma reforma feita pela Rússia usando peças de outros T-80s. O avião de alerta A-50 da Rússia também está na mesma situação. Resumindo, se foi feito na era soviética, a Rússia já não tem como substituir por falta de ferramentas e conhecimento. Isso acontece quando um exército não se moderniza, nem investe na manutenção dos sistemas antigos de que depende. Os estoques eventualmente ficam baixos. Voltando aos bombardeiros da Rússia, eis por que é importante que tantas dessas aeronaves sejam insubstituíveis.
Na maior parte da guerra, a Rússia não usou seus bombardeiros como esperado. Ela aprendeu logo no início que voar aeronaves sobre o território ucraniano era uma receita para o desastre. Em maio de 2022, a Ucrânia já havia destruído 199 aeronaves russas, informou a Ukrinform na época, e a resposta de Putin a isso foi retirar caças e bombardeiros do alcance das defesas aéreas ucranianas. A estratégia desde então é simples: enviar bombardeiros e caças para o ar, fazer com que lancem mísseis de cruzeiro e bombas planadoras, e depois trazê-los de volta sem precisar entrar no território ucraniano. É uma estratégia que a Rússia adota há anos e tenta intensificar em 2026. Em 1º de junho, a France 24 informou que a Rússia havia lançado 211 mísseis contra a Ucrânia em maio, um dos maiores totais mensais desde o início da guerra. A Euromaidan Press revela que a Rússia está lançando de 180 a 250 bombas planadoras contra a Ucrânia todos os dias, o que exige a realização de 200 surtidas diárias, o que, por sua vez, coloca uma enorme pressão sobre os pilotos e suas aeronaves. Compare esse ritmo de ataques aéreos ao problema dos bombardeiros russos. Bombardeiros russos lançam mísseis de cruzeiro e bombas planadoras. Sempre que um desses bombardeiros é perdido por ataque ucraniano em base ou falha de manutenção devido ao excesso de missões, uma ameaça de ataque é eliminada permanentemente. Lentamente, mas com certeza, a Rússia está ficando sem seus insubstituíveis Tu-22 e Tu-95, e não está produzindo Tu-160 nem de perto na velocidade necessária para acompanhar a pressão. Quando os bombardeiros acabam, os ataques param. Também existe a questão nuclear. Após a Operação Teia de Aranha, quando a Ucrânia destruiu vários bombardeiros russos, muito se discutiu sobre como isso afetou a ameaça nuclear da Rússia. O Tu-22 é capaz de transportar armas nucleares, assim como o Tu-95 e o Tu-160. Se essas aeronaves são insubstituíveis ou produzidas tão lentamente que se tornam quase irrelevantes, a ameaça nuclear aérea diminui rápido. Cada Tu-22 abatido reduz a capacidade de lançar armas nucleares, sem reposição possível. Como a Rússia costuma exibir seu poderio nuclear para intimidar, o colapso de grande parte de sua tríade nuclear enfraquece o país no cenário global, não só na Ucrânia. A ameaça nuclear da Rússia enfraquece a cada mês, mas o maior problema de Putin é que não há recuperação possível enquanto a guerra na Ucrânia persistir. Já discutimos o problema das fuzelagens soviéticas e as dificuldades da Rússia por depender de bombardeiros antigos, sem possibilidade de reparo ou substituição. O maior problema é que a fabricação de aeronaves russas está em situação precária. Isso aparece nos prazos perdidos e na produção muito lenta do Tu-160. Porém, ao analisar a aviação comercial da Rússia, também vemos problemas. Em agosto de 2025, a Reuters revelou que a Rússia estava recorrendo cada vez mais a rotas indiretas, longas e caras, para importar componentes e manter sua frota de 700 aviões operando. O grande problema é que a maioria desses aviões é fabricada pela Boeing e Airbus, que não são russas. As sanções afetam fortemente a indústria aeroespacial russa. Em janeiro, o Moscow Times noticiou que, diante da escassez, a Rússia planeja enviar aviões soviéticos fora de operação para companhias aéreas russas em 2026 e 2027. Isso não é uma solução. É uma continuação do problema que estamos vendo na frota de bombardeiros da Rússia. Voltando às aeronaves militares, nem mesmo as aeronaves modernas da Rússia conseguem escapar dos problemas causados pelas sanções. No Su-34 e Su-35S, cerca de 80% dos componentes elétricos críticos para uso dos caças são fabricados no Ocidente. A Rússia não revelou quantas peças ocidentais são usadas no Tu-160, mas supomos que haja algumas, pois caças russos modernos dependem delas. As sanções afetam essas aeronaves militares modernas e o setor comercial, forçando maior dependência dos bombardeiros e aeronaves soviéticas, que a Rússia considera insubstituíveis. É um dilema de proporções épicas, e isso pode acabar destruindo a força aérea da Rússia. No fim das contas, a Rússia não consegue mais construir aviões, sejam eles caças modernos ou bombardeiros da era soviética. Quanto mais a Rússia depende de aviões velhos, maior a chance de serem aposentados sem reposição, resultando em menos ataques aéreos à Ucrânia. Se a Rússia parar de usar bombardeiros, o resultado é igual: vitória da Ucrânia, nenhuma para a Rússia. Enquanto a guerra e as sanções continuarem, não há perspectiva para a fabricação de aeronaves na Rússia. O estoque de bombardeiros russos está desmoronando. Restam poucas dezenas de uma frota que já teve mais de 100.
Para Putin, é mais um fracasso em prever o que a Rússia precisa para ser a potência militar que ele diz que ela é. Não vivemos mais a Guerra Fria, mas a Rússia ainda luta como se fosse, e seus bombardeiros sofrem as consequências. Já a Ucrânia adota uma estratégia moderna e assimétrica para atacar a Rússia pelo ar. Enquanto a Rússia busca solucionar seu problema com bombardeiros, drones ucranianos mais potentes prejudicam a logística russa nos territórios ocupados. Em apenas um ataque devastador, a Ucrânia destruiu 50 veículos russos em uma ponte estratégica que liga a Crimeia ocupada. Entenda o ataque e seu impacto na estratégia ucraniana para a Crimeia em nosso vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no programa militar para mais reportagens sobre os bastidores das Forças Armadas da Rússia. Obrigado por assistir.